Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Então, dando continuidade à nossa semana acadêmica, vamos acompanhar agora a nossa última palestra, a qual será a respeito do mercado de copywriters. As nossas convidadas para a conversa são a Jaqueline Oliveira, graduada em jornalismo pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e criadora de conteúdo na Luzone em Marketing Digital. Ela também já atua na Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Guarapuava. Temos também a Agatha Neves, líder da equipe de Inbound Marketing na Luzone Marketing Digital. Ela já atuou durante 1 ano e 6 meses como marketing copywriter e no momento está cursando jornalismo na Unicentro. Então, sejam muito bem-vindas e sintam-se à vontade. Oriento que todos os comentários e questionamentos devem ser enviados pelo chat e, posteriormente, serão repassados às palestrantes. Não esqueçam de enviar o nome completo, curso e ano, no chat para contabilizar a presença. Então, sem mais delongas, passo o microfone para as meninas. Bom dia, então, pessoal. Tudo certo? Então, deixa eu só pausar aqui. Aqui tá. Eu tô ouvindo pelo fone do microfone. Então, qualquer dúvida, vocês já vão abrindo aí. Então, como a Luísa me apresentou, eu me chamo Agatha, eu tenho 22 anos, né? Deixa eu apresentar aqui. Só um minutinho. Gente, eu já adianto para vocês que eu tô um pouco nervosa, nunca falei com tanta gente, então. Mas é isso aí. Hoje, então, eu lidero aí, né, o time de redação e a gente tem atuado aí, né, nesse mercado que tem crescido cada vez mais, né, no marketing digital em si. Então, vai ser bem bacana compartilhar isso com vocês. Eu estou abrindo aqui os slides, não sei se está apresentando aí já. Só um minutinho. Já pode ir se apresentando. Está subindo os slides, está aparecendo já. Oi, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Jaqueline, eu sou formada em jornalismo ali pela Unicentro, né? Tenho 22 anos e atualmente eu estou trabalhando ali na área de marketing digital também, mais especificamente ali na parte de social media. E aí hoje a gente veio trazer para vocês as nossas contribuições sobre o mercado de copywriters, né? É um mercado que foi uma saída que a gente encontrou dentro do jornalismo mesmo também. E espero que vocês gostem bastante. Então, aqui, né, a dúvida que a gente sempre responde em todo o primeiro ano, né, por que a gente escolheu o jornalismo. Eu vou contar a minha experiência, já que vai contar dela também. Quando a gente tem 17 anos, né, o que a gente sabe sobre a vida, né, sobre escolher um curso, sobre o que a gente vai fazer para o resto da nossa vida. Então, lá com 17 anos, eu tinha muita dúvida do que eu deveria fazer, né. Então, comecei a encontrar outros recursos assim para praticar o que eu sempre gostei, que é a escrita. Então, lá no ensino médio, o professor me falou: Agatha, por que você não tenta jornalismo? E eu, tipo, isso é uma boa. E aí, eu sempre tive a dúvida entre jornalismo e publicidade, né? E aí, com 17 anos, eu decidi vir para Guarapuava, eu sou de Pato Branco. Então, eu tive a experiência de vir para Guarapuava e, cara, foi um crescimento absurdo, assim, né? Então, a gente sair de casa, né, ainda menor de idade, querendo ou não, ali dentro das nossas maiores dificuldades no período acadêmico, com certeza essa foi a maior, né? Sair de casa, enfrentar uma realidade muito diferente. Então, isso foi muito importante, assim. E eu escolhi o jornalismo também porque eu sempre gostei muito de fotojornalismo, né? Então, entre a publicidade e o jornalismo, eu escolhi o jornalismo por conta disso também, que tinha esse potencial a mais, né? E eu sempre gostei muito de contar histórias, né? Então, no jornalismo eu encontrei isso, né? Essa ferramenta. Mas a gente ainda continua na dúvida, né? Quais caminhos que a gente deve seguir ou não. E aí, durante o período acadêmico aí, eu trabalhei no Correio do Cidadão, né? Que é um jornal aqui de Guarapuava. Não sei se todo mundo aqui está aqui presencialmente em Guarapuava, né? Mas alguns calouros pode ser que ainda não conheceram a cidade ou algo assim, né? Nesse período tão esquisito. Mas aqui a gente trabalhava com o jornal factual mesmo, né? Então, essa questão do jornalismo factual, de início, me atraía muito. E aí eu trabalhei de outubro a janeiro, se eu não estou enganada. E aí foi uma experiência muito boa, eu cresci muito profissionalmente. Mas, cara, eu confesso para vocês, acordar todo dia de manhã no grupo da polícia lá com foto de acidente, foto de morto, fulano e tal, matando não sei quem, já não era para mim. Então, eu já escapei um pouco do jornalismo factual e encontrei outros meios para praticar o que eu gostava, que era a escrita em si, né? E como eu sempre tive essa dúvida com a publicidade, eu fui aí para trabalhar em agência de publicidade, né?
Então, eu trabalhei aí mais ou menos uns 6 meses. E também o mercado publicitário, ele é bem abrangente, né? Então, tem diversas opções. E foi o que me abriu portas, querendo ou não, para o que eu faço hoje aqui dentro da Luzone, né? Então, eu comecei lá como social, né? E hoje, aqui, eu ajudo também na parte de criação de marketing de conteúdo em si, né? Então, querendo ou não, foi esse primeiro passinho no digital que eu dei. Mas aqui, com certeza, me abriu toda a porta para o marketing digital em si, né? Eu lembro, até o Lucas tá aí, né? O chefe. Quando ele me fez a proposta, ele me mandou um áudio com vários termos técnicos, enquanto ele ia falando, eu ia pesquisando. E, cara, eu encarei a experiência, assim, do nada. Foi muito na louca, assim, foi muito incrível, assim, porque, querendo ou não, era um negócio desafiador, né? Então, quando você vê algo que você não conhece, a tendência é que você tenha medo, né? E eu encarei. E, cara, foi o melhor erro que eu poderia ter cometido, assim, se fosse um erro, sabe? Porque, graças a Deus, foi um acerto muito grande que eu cometi na minha vida. E eu me encontrei, né, nessa parte de copy em si, na parte de criação de conteúdo, na parte de inbound marketing. Então, para mim, foi muito incrível, assim, esse crescimento que eu tive aqui dentro. Então, eu iniciei aqui como estagiária sei lá, eu acho que eu fiquei 2 semanas como estagiária, então já comecei a vir o dia todo, porque já era algo que eu chegava de manhã, trabalhava de manhã, eu ia à tarde, queria estudar mais, de noite eu ficava estudando sobre. Então, várias vezes, né, com o Lucas ali, com o time que iniciou, a gente ficava até tarde, assim, planejando, estruturando o que seria a Luzone, né? Porque a Luzone, para quem não conhece, ela é uma empresa muito recente, né? A gente tem 2 anos de mercado aí, a gente atua no Brasil e na América, em países da América, né? A gente está hoje atuando no México também. Então, querendo ou não, foi uma experiência muito grande, assim, que a gente teve só em 2 anos, né? A gente sempre tem o costume de falar que a gente cresceu uns 30 anos em 2. Então, querendo ou não, foi uma experiência muito boa. E, cara, hoje a gente vai passar um pouquinho, né? Isso é só um resumo básico da minha experiência, né? Querendo ou não, a gente tem trabalhado aí, né, outras questões também, que mais para frente a gente vai trazer para vocês. Mas agora eu abro para a Jaque também contar um pouco da experiência dela, que também é bem, bem legal. Então, pessoal, eu escolhi jornalismo, na verdade, porque eu vi no curso uma possibilidade de trabalhar ali com as coisas que eu mais gostava, que era revista, entretenimento e principalmente com escrita. E aí, já nessa fase, a gente já começa a ter que encarar um pouquinho os nossos medos, porque, né, o pessoal que vem de fora, vocês que vêm de cidades de fora, é o primeiro medo que vocês encaram, né? Sair da casa dos pais, ir para uma cidade diferente. No meu caso, meus pais já moravam aqui, foi muito mais fácil. Mas eu precisei encarar o medo de fazer um curso de jornalismo, porque eu era muito tímida. Eu nunca fui uma pessoa desenvolta para conversar com as outras pessoas. E aí, quando eu falava para os outros, eu vou fazer jornalismo, não sei o quê, as pessoas falavam assim, tem certeza que você vai fazer jornalismo mesmo? É isso que você quer? E eu, cara, desde o início, assim, eu gostava muito do curso, das possibilidades que ele podia me proporcionar, mas eu não me via trabalhando com jornalismo factual. E muito menos com televisão, né? Porque se eu mal conseguia desenvolver conversando com as outras pessoas normalmente, imagine na frente da televisão, né? E aí, quando você chega na faculdade, você tem que enfrentar esses medos. Não adianta você tem que marcar entrevista, você tem que ir lá, você tem que conduzir uma entrevista, você tem que aparecer na frente da televisão, você tem que falar. Então, essa fase de passar, de enfrentar os seus medos, ela começa muito lá atrás e ela vai até os dias de hoje, né? É até um conselho que eu passo para vocês, né? Vai ter muitos momentos da vida de vocês, acadêmica e profissional, que vocês vão ter medo de fazer as coisas, mas, cara, é normal, tem que passar por isso e tem que superar esses medos. E nessa jornada aí de olhar o jornalismo factual, o jornalismo de televisão, eu acredito que esse foi um dos meus maiores desafios dentro da faculdade. Então, desde o começo, né, os professores sempre falavam que o jornalismo estava ali em transformação e que a gente precisava se adaptar. Era isso que me enchia os olhos, assim, me dava força, né, me fazia acreditar que eu estava indo para o caminho certo, que apesar do que as pessoas falavam, eu estava fazendo a escolha certa. Só que ali na vivência, no dia a dia, não era bem assim que as coisas funcionavam, né? Eu via ali os meus colegas muito certos do que eles queriam. Eles queriam TV, rádio, jornal impresso, e eu ainda me sentia muito perdida dentro do curso. E eu acho que esse foi o meu maior desafio, me encontrar ali mesmo dentro da área de comunicação. Muitas vezes eu achei que eu estava tomando as decisões erradas, né? Isso se intensificou ainda mais no meu primeiro estágio de jornalismo. Eu fui para o jornalismo diário e ali eu tive a certeza de que não era isso que eu queria.
né? E aí, nesse momento, você pensa assim, cara, eu tô fazendo as escolhas erradas, o que eu tô fazendo, né? Mas eu prometi para mim mesmo que eu não ia desistir e eu ia até o final para encontrar o meu propósito ali. E foi ali que eu, pouco tempo depois que eu decidi que eu ia sair do jornalismo factual, eu entrei para a SECOM, né, para a Secretaria de Comunicação. E ali, gente, eu me apaixonei por assessoria, né, por apuração e mais ainda por escrita. Eu fiquei por mais de 1 ano lá e eu aprendi muita coisa boa, né? A gente passou juntos ali pela pior crise, que foi a pandemia, e o que eu posso falar para vocês dessa experiência é que você tá junto com profissionais responsáveis, qualificados, né, que tem a cabeça aberta, que te inspiram, é um fator decisivo de mudança quando você está perdido, né? Eu olhava ali para Renata, para Karina, para Nádia, para o Marcos e, cara, eles me davam uma força assim para continuar, para fazer realmente eu entender que eu estava seguindo os caminhos certos. Eu digo que foi ali que eu comecei a encontrar o meu propósito e eu entendi que as minhas escolhas estavam me levando ali para o caminho certo. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas, né? Mas eu garanto que vocês vão conseguir enxergar melhor aí no coração de vocês. A escolha certa vai prevalecer, né? Pode não ser agora, vocês podem se formar às vezes e achar que ainda não encontraram o caminho de vocês, mas essa escolha sempre vai chegar e quando chegar vocês vão ter certeza do que é. E aí ali, quando eu saí da prefeitura, eu me sentia pronta para fazer qualquer coisa, porque não sei se algum de vocês já chegou a estagiar ali na SECOM, mas é uma loucura, né? Você faz de tudo e se você não sabe fazer, você tem que aprender a fazer. E você vai aprender a fazer. E aí ali eu senti que eu podia fazer qualquer coisa que aparecesse para mim. E aí surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui na Luzone. E aí veio um grande desafio, porque eu não quero trabalhar com marketing, né? Até então eu estava trabalhando com jornalismo, então eu fazia release, eu sabia fazer roteiro, eu sabia fazer entrevista, mas eu não trabalhava especificamente com marketing, né? A gente é uma instituição pública, né? A gente não tem essa necessidade tão forte. Mesmo assim, a gente trabalhava ali com marketing. E aí, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu percebi que tinha muita coisa que eu ainda não sabia fazer e que eu precisava aprender a fazer. E aí veio o medo de novo, né? Cara, será que eu vou dar conta de fazer isso? Tá indo para um lado muito diferente do que eu já sei fazer. E aí veio aquilo, né? De você enfrentar os seus medos de novo. E você encarar que você vai conseguir fazer aquilo e você estudar, cara. Você estudar, se dedicar e acreditar em você, né? É o primeiro passo, você acreditar em você. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar, né? Então, um pouquinho da minha experiência foi essa aí, né? E aí foi aí que eu comecei a entrar no marketing, né? Que eu conheci essa área. Quando cheguei aqui, meus alicerces ali de conhecimento era a Agatha e o Lucas, no caso, né? Então, tudo que eu aprendi foi com eles e, né, eles sempre tiveram muita paciência. E é muito importante isso, você poder contar com a paciência das pessoas também para te ensinar, né? A gente tem que ter a maturidade de saber que a gente vai sair da faculdade, por exemplo, e muita coisa a gente não vai saber fazer. Às vezes, a gente tem que admitir, falar assim, não, eu não sei fazer isso, não estou preparado para fazer isso. E você está aberto para aprender ali também. Então, aqui, tudo isso, né, que a gente falou nos trouxe ao marketing digital, onde a gente conheceu aí essa área que eu acho foda pra caramba, que é a área do copywriting. Então, de início, né, quando eu li essa palavra pela primeira vez, eu fiquei, cara, o que é isso e para que serve? Então, eu creio que a Jaque teve essa mesma experiência, a Bá, que trabalha aqui com a gente também, né, que está especificamente nessa área também. Então, quando a gente se depara, eu acho muito legal isso da gente, a comunicação em si, que quando a gente se depara com um termo diferente, a gente logo quer pesquisar e quer saber mais, né? Então, foi isso que a gente fez. Então, foi aí que a gente conheceu, né, a área de copy aqui. Então, aqui eu trouxe um exemplo prático justamente para trazer a definição básica para vocês. Em um jogo de futebol, o papel do atacante é levar a bola até o gol, né? Se alguém entende mais sobre futebol, pode me corrigir se não for esse papel, mas eu acredito que e aí, em um texto persuasivo, que é o texto aí que a gente aplica na copy, o papel do copywriter é necessariamente levar uma pessoa para uma ação. Então, basicamente é isso. Se a gente for transformar tudo isso em verbo, a ideia é que a gente traga impacto, traga conexão e traga conversão.
Então, esses 3 verbos básicos aí são a premissa, né? São as premissas aí que a gente precisa para explorar muito mais esse mercado. Então, esse termo aqui é só tipo a ponta do iceberg, que é a criação de conteúdo aí para a parte de copy. Então, tudo isso com base em estratégias que a gente vai explicar mais para frente para você. Mas, basicamente, o texto de copy aí seria, né, esse texto persuasivo, que leva uma pessoa a uma ação. Então, o nosso cérebro funciona de um jeito muito doido, que a gente precisa ser levado a algumas ações específicas. Então, o papel do copywriter é justamente entender o cérebro do leitor, da pessoa que está ali, né, querendo comprar da tua marca e tudo mais, para essa levada da ação. Não necessariamente uma compra, tá? É bom a gente deixar isso claro. Mas, às vezes, você quer atrair essas pessoas para a tua base de e-mail, por exemplo, para você ir nutrindo essa pessoa. Então, são várias fases aí dos funis que a gente aplica as estratégias de copy. E vocês vão ver que não é só na internet que a gente vê isso, né? Aí a gente que atuou, né, na parte de TV também, né? A gente sabe que todo um roteiro é essa mesma estrutura de copy. No jornalismo factual, que a gente já falou aqui também, essa mesma estrutura de copy. Para os publicitários aí que estão, né, atuando aí também, eles sabem que para um texto de social e tudo mais também é essa estrutura. Então, a gente vai passar aí basicamente, né, o que seria esses termos aí, né? Então, hoje, a gente tem aí que 90% dos consumidores, eles não escolhem uma marca sem que pesquisem no Google antes. Então, por que isso é tão importante, né? Para mostrar a presença digital aí cada vez mais fomentada por essas empresas, né? E essa é a prova de que copywriting é tão importante. Porque a partir do momento que a gente é contratado para falar sobre uma marca, para trabalhar ali as dores, os medos do consumidor, a gente precisa trazer uma solução para esse cliente. Você não tem uma marca sem um propósito. A Luzônia hoje, o nosso foco é trazer soluções para empresários que querem aí atingir um potencial no mercado digital. Esse é o nosso propósito. Então, a gente trabalha dores aí, tipo, você está insatisfeito com o mercado tradicional, você não está conseguindo vender no mercado convencional. Então, a gente pegou, querendo ou não, a pandemia aí para o marketing digital foi essencial para esse crescimento, né, do marketing digital. Não à toa a gente cresceu aí 200% em 2 anos, né? Mas foi essencial para justamente as pessoas perceberem essa importância do mercado digital ali dentro né, dessa ascensão aí dos varejos e tudo mais. Então, por isso que a gente traz aí que é tão importante essa questão do copywriting mesmo. Aí que vocês podem, né, perguntar qual que é a importância do... Só um minutinho que está dando interferência no microfone. Agora deu. Qual que é a importância da copy para o mercado publicitário, né? E aí eu falo para vocês que se você não aplicar a copy na tua estratégia de venda, a concorrência vai aplicar e ela vai vender para os teus clientes, inclusive, né? E aí você pode até falar, mas eu tenho clientes que já são fidelizados, eles não vão me trocar, né? E aí eu vou te perguntar por que você acha que eles não iriam te trocar, né? Por meio dessas estratégias de copy que você vai atrair novos clientes para o teu negócio e que você vai conseguir mostrar o produto ou o serviço para o mundo, né? No caso, o teu produto ou o produto do teu cliente. Né? Um texto ali com estratégia de copy, ele está ali para solucionar uma dor ou um problema do teu público-alvo. Então, ali eu trouxe um exemplo, né? Digamos que você tem uma clínica de estética e você quer atender mais pessoas ali na área de limpeza de pele. Como é que você vai fazer isso? Você vai, vou divulgar meu serviço. Como é que você vai divulgar esse serviço? Primeiro, você vai ter que estudar a tua persona, né? Você vai ter que descobrir quem é ela, onde é que ela está, quais são as maiores dores dessa pessoa e dores que o seu produto pode resolver, né? Os maiores sonhos que o seu produto ou serviço pode proporcionar, né? Aí você pensa assim, a pessoa quer ter uma pele mais bonita, ela sofre com cravos e espinhas, ela tem poros abertos, etc. E aí você vai usar isso para chamar a atenção dela e aí depois que você chama a atenção dela, você vai conversar. Ali a gente tem 2 exemplos, né? O primeiro seria, está cansado de sofrer com cravos e espinhas? A limpeza de pele pode ser a solução. Ali na primeira parte da frase, de estar cansado de sofrer com cravos e espinhas, você está conversando, você está chamando a atenção dela, né? Você está tocando ali numa dor dela, que é uma pessoa que está sofrendo com essa situação. E aí logo em seguida você vem com a solução, né? A limpeza de pele pode ser a solução. Aí você consegue chamar a atenção dela. Ali nos textos, ali no texto de copy ali embaixo, você vai usar outras estruturas, né? Você vai
Você vai ali pegar o interesse dela, você vai instigar o desejo dela para ela poder comprar o teu produto. E ali a outra seria faça limpeza de pele na clínica limpeza, por exemplo. Vocês percebem que na segunda ali não tem nada claro, não chama atenção? Se a pessoa estiver num nível de consciência baixo, em que ela não sabe para que serve uma limpeza de pele, se ela precisa de uma limpeza de pele, se isso pode ajudar a solucionar os problemas cravos e espinhos, ela não vai se sentir atraída. Ali vai ser uma peça que você vai estar jogando fora praticamente, porque a pessoa não vai se sentir conectada com a mensagem que você está passando. Então, isso que é uma estratégia de copy, né? E ela não vai se sentir atraída pelo anúncio. Se você só diz que você faça uma limpeza de pele ali na clínica limpeza, ela não vai se sentir interessada, porque ela não se sente representada, aquilo ali não faz sentido para ela. E, né, como eu falei, muitas vezes ela nem sabe que ela precisa daquilo, que ela vai precisar de uma limpeza de pele. Então, quem vai contar isso para ela vai ser você, e você vai fazer isso por meio das estratégias de copy. Né? Às vezes você está falando ali a mesma coisa, mas o impacto que o teu leitor vai ter é diferente. A gente aprende isso na comunicação, né? Passar uma mensagem sem ruídos. E apesar de ser difícil, é isso que a gente precisa tentar fazer, né? Fazer o teu público entender que ele está sofrendo com cravos e espinhas e uma solução é a limpeza de pele. Se você só diz que está fazendo limpeza de pele, ele pode entender que isso não é para ele, que é para quem tem dinheiro sobrando, etc. Né? O papel de não deixar brechas para segundas interpretações e levar ele a finalizar uma compra ali ou fazer uma outra ação, esse papel é teu. Por isso que a copy ela é tão importante no mercado publicitário, né? Sem ela, ficam ali nós soltos, né? A pessoa não se interessa, ela não se preocupa, ela não vai querer comprar, ela não vai querer às vezes ela não vai querer nem ler o anúncio completo. Então, aqui, né, quando a gente entra nesse mercado aí, a gente se depara com muitas dúvidas, né? E foi uma dúvida que eu tive quando eu comecei também, né? A Jaque também deve ter tido, que é a questão das diferenças aí, né? Entre redação publicitária e o copywriting. Então, a época que eu trabalhava em agência, era um texto de cunho muito mais informativo, digamos assim, né? A ideia era nutrir e reter alguém ali que tivesse interessado no teu produto ou que já acompanhasse a tua marca de alguma forma e tudo mais. Já no copywriting, a gente vê que é um texto sem delongas, é um texto direto, objetivo e altamente persuasivo. Então, por isso que a gente utiliza todas essas estratégias que a gente vem falando aqui, que a gente vai falar mais para frente também, que é essa questão de, tipo, utilizar gatilhos mentais, conhecer a tua audiência. Então, a gente sempre trabalha com a pesquisa da audiência em si, né, que é muito importante para a gente entender aí quais são os sonhos, quais são as dores, e montar, de fato, um arsenal de copy aí, para a gente ser mais assertivo nessa comunicação. Então, a redação publicitária, ela é mais voltada para um texto mais informativo, questão de blog post, por exemplo, toda a área aí de marketing de conteúdo, né? Então, claro, as duas caminham altamente juntas, né? A gente sempre fala aqui que, por exemplo, os produtos de mídia paga, por exemplo, eles, querendo ou não, eles precisam do alicerce ali da mídia orgânica também e vice-versa, né? Então, são textos que andam sempre juntos aí, mas aí seria basicamente essa diferenciação aí, né, para o mercado de copy em si. Aqui agora a gente tem a relação de copy e jornalismo, né? Primeiro, acho que vocês precisam entender, a gente precisa deixar claro que um texto de copy e um texto jornalístico são coisas diferentes, né? O texto jornalístico, ele tem o foco e o objetivo ali em informar. Então, o jornalista, ele pode usar algumas técnicas persuasivas durante o texto, storytelling, gatilhos mentais, mas tudo isso tem como objetivo principal de informar e não de vender. Já a copy, ela quer exclusivamente levar você que está lendo o anúncio a realizar uma ação, né? No caso ali pode ser a compra ou realizar o cadastro num site, enfim. E aí tem muitas técnicas de copy que também são utilizadas no jornalismo e vice-versa também, né? A gente tem as headlines, por exemplo, aquilo que eu mostrei para vocês ali da limpeza de pele é uma headline de um anúncio, né? Então, essas headlines, elas se assemelham muito aos títulos e às manchetes das matérias, né? Porque os dois têm o mesmo objetivo, se você parar para pensar, que é chamar a atenção da pessoa e para fazer isso, eles acabam ali atacando a dor ou o sonho de alguém, né? Por exemplo, tem uma frase que a gente pode usar como exemplo, né? Conheça 10 formas de amenizar as dores de cabeça. Essa frase, ela pode ser tanto uma headline de um anúncio de farmácia, quanto também título de uma matéria informativa. Em ambos os casos,
ele pega ali na dor de quem sofre com dores de cabeça, né? Então a pessoa, ela abriria a matéria para poder entender como é que ela faria para amenizar essa situação, ou ela leria o anúncio para amenizar a situação, para tentar saber como é que ela faria para resolver esse problema também. Então aí a gente tem 2 pontos, né? Você ataca na dor da pessoa e você dá ali uma oferta de como que ela vai resolver esse problema. E isso mostra para a gente que, apesar de diferentes, o jornalismo e a copy tem muito a ver, né? Quando eu comecei a escrever copies, eu vinha muito da estrutura do jornalismo, né? Apuração, validação das informações, pensar numa forma de passar essa mensagem de uma forma clara e precisa, né? E entender qual era o meu objetivo com essa mensagem, o que eu queria que a pessoa que está do outro lado lendo entendesse com aquilo que eu estou escrevendo. E isso facilitou muito o meu trabalho, né? Porque aqui na Luzone, porque copy também é isso. Também é a apuração das informações, né? Como é que você vai escrever um texto de venda sobre energia solar se você não entende nada de energia solar? Cara, você vai ter que pesquisar, vai ter que conversar com as pessoas, vai ter que entrevistar se for necessário, né? No nosso caso aqui, a gente faz a apuração das informações e a gente faz a validação com os especialistas, que muitas vezes são os nossos clientes. No jornalismo, você vai fazer essa apuração e essa validação fazendo entrevistas, conversando com fontes, né? Então, quando eu estava na prefeitura, por exemplo, eu tinha que escrever muitas coisas que eu não tinha nem ouvido falar, né? Sei lá, plano de mobilidade urbana, de sanção de leis. E na COP não foi diferente, né? Um dia, aqui em COP, eu me vi escrevendo sobre aparelho que mede fluxo de energia do sistema fotovoltaico, e eu nem sabia o que era isso, né? Então, a minha experiência com o jornalismo me ajudou a entender para qual lado eu deveria começar a ir para começar a escrever alguma coisa. Então, hoje eu digo que um dos pontos mais comuns assim, que eu vejo entre COP e jornalismo é a apuração dos fatos, né? No jornalismo você apura os fatos, na COP você também precisa apurar os fatos. Não só os fatos, né? Mas você precisa ali fazer uma apuração da tua persona, quem é o teu público-alvo, das dores dessa pessoa, jornada de compra. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente ali, né? Inclusive, a gente vai falar também disso um pouquinho na imersão que a gente vai fazer aqui na Luzone. E como vocês já são da área de comunicação, a gente vai liberar um cupomzinho para vocês de desconto ali no final também. E acho que dessa parte de copy, jornalismo, da minha parte é isso. Eu não sei se a Agatha quer completar com mais alguma coisa. Sim, então, essa questão, né, do jornalismo e copy, aqui um conceito que a gente também acabou não colocando aqui, mas um conceito muito importante seria o de Big Idea, por exemplo. Quando a gente trabalha em estruturas de lançamento, por exemplo, a gente precisa ter um conceito para esse lançamento. Então, eu achei muito parecido quando, por exemplo, a gente tinha que descobrir um conceito para fazer uma grande reportagem de telejornalismo, por exemplo. Então, são coisas muito parecidas, assim, né? E, cara, durante toda essa trajetória aí, né, vez ou outra a gente se depara com coisas muito semelhantes. Então, no mercado ali, quando a gente estava respondendo aqueles primeiros slides ali, né, qual foi a maior dificuldade aí no mercado acadêmico? Querendo ou não, uma dificuldade que a gente encontrou foi migrar dessa parte do jornalismo para o marketing digital. Por quê? A gente encontrava dentro do curso mesmo, né? Esse olhar, digamos assim, mais de julgamento, digamos assim, sabe? Tipo, ela trabalha com jornalismo, mas ela não vai querer ir para a TV, não vai querer atuar no rádio, não vai querer trabalhar com isso. Então, querendo ou não, a gente trabalha com essas questões aqui no marketing digital também. E, querendo ou não, essa foi uma dificuldade muito grande que a gente encontrou ainda na academia. Que era essa questão, assim, de debaterem mesmo sobre o que a gente queria pra gente, sabe? E a gente vê, assim, a gente já traz esse conceito para vocês, porque pode ser uma dúvida que vocês tenham, né? Uma visão que vocês tenham. E justamente para vocês entenderem, né? Essa questão no mercado aí que vocês estão atuando mesmo. Eu tô vendo aqui umas perguntas no chat, não sei se a gente responde já ou depois. A gente deixa para o final, meninas. Podem continuar. Oi? A gente deixa para o final, podem continuar. Beleza. Então tá bom, tô meio perdida ainda. Mas é isso, gente. E aqui a gente traz a visão do jornalismo porque foi o que a gente estudou, né? Mas basicamente no mercado de publicidade não é diferente, né? Vocês com certeza vão encontrar esse mesmo dilema aí, né? Eu não vejo tanto assim porque vocês já estão no mercado digital, né? A gente do jornalismo, a gente passou por essa transformação.
Então, cara, é muito difícil, assim, a gente sempre ouvia desde o início da faculdade, o jornalismo está em transformação, mas a gente descobriu isso na prática. Então, a partir do momento que a gente trabalhava aí no jornalismo factual, que a gente via as coisas acontecendo, a gente vendo que a visão das pessoas estava mudando, que prender a atenção das pessoas estava cada vez mais difícil. Por exemplo, quando eu atuava lá no Correio do Cidadão, eu tinha que ser muito estratégica nos títulos que eu colocava, no intuito de aumentar o número de cliques. Então, querendo ou não, a gente já estava nessa estratégia de copy. É a mesma coisa que a gente definir um assunto ali para um e-mail marketing que a gente vai disparar para um cliente nosso e tentar entender qual foi a taxa de abertura disso, por exemplo. Então, querendo ou não, a gente vê tudo isso, né, se replicando também no marketing digital. Então, é bom a gente passar essa visão para vocês também, porque às vezes é uma visão meio distorcida que a gente tem, justamente por conta de que na faculdade a gente não tem tanto essa prática do digital, né? Querendo ou não, a gente ainda está um pouquinho, né, atrasadinho nessa questão, mas no mercado a gente vê que é totalmente diferente, né? Então, por isso que é tão importante. Assim. Eu sempre tive interesse em estagiar logo desde o primeiro ano, né? Não consegui, mas a partir do segundo aí que eu tive a oportunidade, então foi o que eu fiz, né? E, cara, é muito importante vocês verem na prática em si, sabe? Então, justamente, é importante a gente trazer essa visão para vocês também. Então, aqui, falando em estruturas de uma copy, né? Então, a gente fala que uma copy é irresistível quando ela tem esses 4 itens. A gente descobriu isso, né, ao longo do tempo aí do processo criativo, e querendo ou não, esse método facilitou muito para a gente criar, que é o método AIDA, ou AIDA, e basicamente seria os estágios que a gente precisa ter dentro de uma copy. Então, vocês podem ver, é muito parecido com um lead jornalístico, por exemplo. Toda a estrutura ali que vocês precisam, né? Que seria prender a atenção do cara, seja por título, ou ali pela gravata, né, da linha fina, ou pelo primeiro parágrafo em si. Ter o interesse da pessoa, então a gente vai despertar esse interesse de alguma forma ali, utilizando esses gatilhos mentais e tudo mais. Despertar o desejo da pessoa e chamar para uma ação. Então, aqui a gente explica, né, como ter cada uma dessas coisas, né? Então, para ter a atenção do cliente, a gente utiliza ali gatilhos mentais que despertam a curiosidade, headline e chamadas atrativas. Então, querendo ou não, essa estrutura aí de atenção, a gente precisa utilizar dessas ferramentas para conseguir explorar melhor. Então, aí, a questão do interesse. Por isso que a gente está falando desde o início. É muito importante você conhecer a tua audiência. Então, é a mesma coisa que ali no jornalismo, por exemplo, quando a gente está definindo um VT para falar sobre o Enem, por exemplo. A gente vai, talvez, utilizar dependendo do assunto, né, um programa mais alternativo, digamos assim. Vai ser uma linguagem mais descontraída para conectar com adolescentes que estão prestes a prestar ali o Enem. Então, querendo ou não, a gente precisa ter essa empatia por quem está assistindo, empatia por quem está lendo uma matéria nossa, e a mesma coisa na copy. A gente precisa ter empatia, entender como o cérebro dessa pessoa funciona, entender quais são os desejos, quais são as dores e que solução você pode resolver por meio desse produto que você está oferecendo. Então, aí vem a questão do desejo também, né? Então, hoje a gente utiliza, dentro desses gatilhos mentais, aí um que a gente utiliza bastante é a questão da prova social, porque, querendo ou não, você vê o depoimento ali. Quantos de vocês já deixaram de comprar, sei lá, pedir um lanche no iFood porque viram um comentário lá de alguém que pediu e não gostou? Então, aí vocês veem o exemplo de que a prova social é muito importante. E por isso que a gente explora tanto isso. Questão de dados, por exemplo. Como é que eu vou trazer aqui para vocês que o marketing digital está crescendo e tudo mais, mas eu não trago um dado sucinto? O nosso dado aqui hoje é que em 2 anos a gente conseguiu crescer 200%. Então, esse é um dado muito importante para vocês entenderem. Cara, realmente, marketing digital está em crescimento, está em ascensão. Então, é algo que realmente importa para as pessoas, né, e tudo mais. Então, essas estratégias, querendo ou não, aos pouquinhos, a gente vai utilizando também nessa fala com vocês, né? Então, vocês vão ver a gente utilizar técnicas de copy aqui o tempo todo também com vocês, porque nosso cérebro ele acaba se acostumando, né? Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar todas essas questões. E aí, a ação. Então, você precisa indicar que caminho que a tua persona precisa levar, né? Então, seja aí para conversão, como eu falei, seja para
ela cadastrar o e-mail ali para continuar recebendo informações tuas, seja para qualquer outro tipo de ação, você precisa dar o caminho. Como que você vai saber por onde seguir se você não sabe o caminho certo? Então, dentro do próprio Facebook, ele tem ferramentas como... tem ali na central de ajuda, vocês conseguem encontrar quais botões utilizar, né? Para quais tipos de estratégia. Então, eu quero só tráfego para o meu site, então tem um botão específico. Eu quero conversão, tem outro botão específico. Eu quero mais mensagens no meu WhatsApp, tem um botão específico. Então, essas próprias ferramentas, né, que a gente trabalha já dão ali o suporte para vocês. Então, querendo ou não, já dão esses caminhos aí, esclarecem muito para a gente que está criando aí na parte de copy. Não sei se a Jaque quer complementar também essa parte. Toda essa estrutura que a Agatha falou ali, é importante a gente lembrar vocês que ela faz muito sentido e ela funciona muito se você souber exatamente com quem você está falando e em que fase que essa pessoa está, né? Então, você vai prender a atenção de uma pessoa que já tem consciência que ela precisa do teu produto, ou você vai prender a atenção ali de uma pessoa que não sabe que ela precisa do teu produto. E aí você vai utilizar técnicas diferentes, né? Tanto para prender a atenção, quanto para gerar o interesse, para gerar o desejo e para gerar atenção. Por isso que é muito importante, gente, é uma fase fundamental você estudar a tua pessoa, né? A tua persona ali. Estudar onde que ela está, o que ela está fazendo, quem ela é, o que ela gosta de fazer, e se ela já tem essa consciência ou não, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, vou escrever ali um texto para vender energia solar. Vou escrever sobre energia solar. Cara, não, você tem que ver qual que é o nível de consciência dessa pessoa, né? Senão não vai fazer sentido, né? Você vai ficar patinando, então você vai ver que teu anúncio não está fazendo efeito, que as pessoas não estão convertendo, e aí você vai começar a achar, não, mas aonde será que está o erro? Cara, o erro está antes de você começar, né? Antes de você começar, você tem que parar, pensar, né? Às vezes a gente está na correria, a gente pensa assim, vou fazer isso logo, mas não é bem assim, né? É melhor você tirar ali um tempinho para fazer esse estudo, para depois seguir em frente ali. Então, como e onde utilizar uma boa copy, né? Então, a gente fala aí da escrita irresistível, né? Onde aplicar essa escrita irresistível? Então, a gente tem aí, né? A gente precisa entender, cara, você quer uma ação imediata? Então, você precisa utilizar as técnicas de copy. Então, a gente vê aí, todas as empresas que utilizam essas estratégias aí, tudo que tenta fomentar estratégias de marketing, é essencial que a gente utilize as técnicas de copy. Então, a gente pode aplicar isso em anúncios, posts, e-mails, revistas ali nas manchetes das capas de revistas, blog post, newsletters, roteiros, landing pages, páginas de venda. Ontem, inclusive, eu estava ouvindo um podcast de uma jornalista que hoje ela atua só no disparo de newsletters. E ela falava justamente isso, cara, o mercado do jornalismo começou a se transformar, eu comecei a migrar para esses canais. Então, querendo ou não, ela fazia ali o disparo, né, semanal ali de lançamentos de filmes e já dava ali resenha, já dava sugestões e tal do que fazer. E todo dia ali, quem se interessava por esse tipo de assunto recebia ali por e-mail, toda semana, enfim. E foi um método que ela utilizou ali todo o jornalismo, né? Então, antes o que a gente fazia aí, por exemplo, numa agenda cultural no jornal impresso, hoje a gente vê sendo trabalhado aí em newsletters, em e-mails no geral, né? Então, é bem importante a gente trazer isso mesmo para vocês, né? Tudo que exige essa ação imediata, é importante que vocês utilizem essas estratégias de copy. Então, a gente, querendo ou não, a gente já trouxe essa bagagem, né, do jornalismo que a gente queria, querendo ou não, a gente já trabalhava isso, mas é muito importante que vocês vejam isso na prática também, né? Então, vocês vejam essa mudança em si, né, que tem acontecido aí mesmo. É interessante isso que a Agatha falou copy está em todo lugar, né? Às vezes você não percebe que aquele texto tem copy e ele tem copy. Capas de revistas, né? Cara, normalmente tem chamadas ali que tem técnicas de copy, assim, tem o intuito de ser irresistíveis, né? De você olhar assim e falar assim, não, mas eu quero ver isso aqui. Vou comprar a revista e vou ler essa matéria aqui. Revistas utilizam isso, a gente já falou dos jornais, utilizam muito isso também. Roteiros de vídeo. Principalmente aqueles que às vezes a gente vê no YouTube, né, tem 5 minutos, 5 segundos ali, eles utilizam técnicas de copy ali também nos roteiros,
Então, na verdade, é uma técnica que, tanto ali no jornalismo quanto no meio publicitário, uma hora ou outra vocês vão entender que vocês vão precisar entender dessas técnicas para aplicar no trabalho de vocês, né? Que né, não é uma técnica nova, na verdade, ela já existe há muito tempo, é uma técnica muito antiga, só que ela não tinha um nome, né? Então, hoje ela tem um nome e tem estudos sobre isso, e eu acho que vocês podem aproveitar bastante disso para melhorar bastante aí o trabalho de vocês e dar uma qualidade ainda maior, porque vocês já vêm fazendo, né? Aqui a gente trouxe alguns exemplos de copy de sucesso para vocês, né? E a gente mostra ali para vocês o que foi utilizado nessas copies que deram certo. Primeiro é esse do Nubank, né? Sabe quanto custa ter um cartão e conta no Nubank? 0. Então aqui, primeiro a gente já tem uma headline muito atrativa, que é aquela ali da arte, porque ela toca na dor da pessoa, né? As pessoas, elas têm uma dor, que é pagar taxas de anuidade para ter um cartão de crédito ou uma conta no banco. Então, ali na headline, o Nubank já desconsiderou isso. Já falou que você não precisa pagar taxa de anuidade para ter um cartão de crédito. Esse é para uma pessoa que já tem um nível de consciência de que ela precisa de um cartão. Então, ela já vai pensar assim, opa, então se eu não vou pagar taxa, não vai ter anuidade, não me custa nada, o que custa, né? Eu dar uma atenção especial para isso aqui. Aí, ali no textinho, ela também já desvalidou as outras opções, que quando ela fala assim, que alguns bancos cobram até R$1.000 por ano de mensalidade. Então, a pessoa, ela vê esse anúncio, ela vai pensar assim, tá, mas tem Nubank, mas tem, sei lá, outro banco, tem Itaú, tem o Bradesco. Aí, na primeira linha, o Nubank já desvalida essas opções. Você vai pagar taxas em outros bancos para poder fazer o que você faria de graça aqui no Nubank. E aí, ali a gente tem também os benefícios do produto, né? Ele ressalta ali na parte de você tem um cartão de crédito mais uma conta digital sem tarifas de manutenção. Aqui ele já ressaltou os benefícios do produto. E aí ele traz o produto como uma solução para aquele problema ali que a persona sente. E no final a gente tem a gente chama de CTA, que é a chamada para ação, chamou a pessoa para realizar uma ação, né? Então a pessoa viu tudo aquilo, ela pensou, pô, pode ser uma boa ideia. O que eu vou fazer agora? Tem a chamadinha para ação ali. Aqui eu não consigo ler direito, mas eu acho que está escrito peça já o seu cartão de crédito, alguma coisa assim. Então, ali a gente já tem o CTAzinho também. Isso é um exemplo de uma copy de sucesso, porque ela utiliza utiliza algumas técnicas de copy ali que conversam bem e conectam com o público-alvo do Nubank. Pode passar, Agatha. Aí o outro que a gente tem é o da Netflix, né? Filmes, séries e muito mais, sem limites. Ali no primeiro momento chama a atenção passando as informações mais importantes, que é o que o produto oferece. O meu produto ele está oferecendo filmes, séries e muito mais, e tudo sem limites. E aí ele toca no sonho de uma persona ali, que seria o assista onde quiser. Pô, a pessoa quer assistir uma série ou um filme onde ela tá, ela não quer ter que ir no cinema, ter que ir numa locadora, alugar um filme, ela quer assistir de onde ela estiver. E aí ela também, ali depois o anúncio dele já vai antecipar o medo, que é cancele quando quiser. Porque no momento em que a pessoa pensa assim, massa, posso assistir onde eu quiser, aí já vem o medo dela, fala assim, mas eu vou assinar esse negócio aí, vai que não é bom, vai que eu vou perder dinheiro, será que eu vou poder cancelar se não quiser mais? Ali ele já antecipa esse medo e fala, cancele quando quiser. E também já chama para atenção, né? O CTA é uma parte muito importante, não pode faltar. Você tem que sempre chamar a tua persona para uma ação. E a ação da Netflix seria assine a Netflix. Então a pessoa ela vai assinar sem medo, porque ela sabe que ela pode cancelar quando ela quiser, tem o que ela precisa. Então, por isso que essa é uma copy de sucesso também. Pode passar. Aí aqui a gente tem o do Evernote, né? Suas notas organizadas e sem esforços. Elas passam ali também as informações mais importantes, que é o que o produto está oferecendo. Aí ali ele toca no sonho da persona, que é fazer anotações onde quiser. Ali embaixo eu não vou conseguir ler agora direito, mas ali embaixo ele tem todas as informações sobre o produto e em todas as frases ele utiliza técnicas de copy, né? Que é tocando na dor e tocando no sonho da persona. E no final também ele tem um CTA, que seria o cadastre-se gratuitamente. O gratuitamente é uma das palavras fortes, né, que a gente tem na copy, porque um dos maiores medos que a pessoa tem é, tá, e quanto é que eu vou pagar por isso? Cara, se está escrito ali cadastre-se gratuitamente, a pessoa pensa, tá, e o que tem a perder com isso, né? Não tem nada para perder, então eu vou me cadastrar.
Essa é uma frase que vocês podem usar e abusar aí nas copies de vocês também. Pode passar, Gata. Até, só complementando isso que você falou, um gatilho importante que a gente utiliza aí é o da reciprocidade, né? Então, a gente testa aqui com os nossos clientes e a gente vê que funciona muito. Por exemplo, essa questão do cadastre-se gratuitamente. Vamos supor que é um serviço pago. Então, a questão da gente disponibilizar um teste gratuito ali para a pessoa conhecer o nosso produto e tudo mais é essencial para que lá na frente ela veja, tipo, cara, quando eu precisei, eles me disponibilizaram esse serviço ali por, sei lá, um mês. Então, eu gostei, querendo ou não, então eu vou pagar por isso agora. Então, é uma forma dele retribuir, né, essa questão, esse favor, digamos assim, que o teu produto trouxe, né, para o problema dele. Então, é um gatilho que a gente utiliza bastante nesse cadastre-se gratuitamente ali, eu lembrei, porque aqui, né, em termos, assim, de clientes, estrutura de lançamentos, por exemplo, a questão da gente fazer a ancoragem ali, divulgar brindes para as pessoas e tudo mais, isso é uma forma de, querendo ou não, a gente entregar para ela o que ela está buscando, né, que é uma atenção ali, querendo ou não, algo nesse sentido, sabe? Então, a gente trabalha bastante isso também em diversas outras estratégias aí, não só em copies necessariamente de anúncios, né? Mas ali em páginas de venda, a gente estrutura isso dessa forma também, landing pages ali para cadastrar o contato da pessoa. Aqui a gente utiliza muito o RD Station, então, basicamente o funil do RD é tipo, um dos melhores que eu já vi, assim, porque, por exemplo, você está com uma dúvida inicial, o que é marketing digital? Você pesquisa no Google, ele já vai oferecer um e-book para você, te ensinando sobre o que é tudo, termos do marketing digital que você precisa conhecer. Você, querendo ou não, ele vai te alimentando ali. Até você chegar no último estágio lá, que agora você já conhece o suficiente da nossa solução aqui, você pode fazer esse teste gratuito se você quiser. Cara, a pessoa já consumiu tanto material, já foi tão agradada, digamos ali, com o conteúdo que ela tem interesse, que com certeza ali, se ela tiver condição, ela vai pagar por esse serviço. Então, isso é bem legal que a gente vê nos serviços que a gente utiliza mesmo. A gente cai na nossa própria estratégia. Isso é muito interessante, assim, porque eu não posso ver um formulário ali do RD que eu já estou preenchendo para receber material e tudo, e eu não paro de receber e-mail aqui. E eu estou caindo na minha própria estratégia. Então, a mesma coisa anúncios, por exemplo. Antes eu pulava tudo. Hoje eu paro para ver que estratégia que o pessoal está utilizando nos roteiros. Então, é muito legal que antes você não comece... Tipo, antes você não tem essa percepção e quando você começa a atuar, você começa a perceber mesmo, sabe? Então, cara, isso é muito legal e eu falo, tipo, com carinho, assim, sabe? Até sábado eu tava explicando algumas coisas sobre RD pra Bá e cara, ela viu, eu fico encantada, porque é uma ferramenta muito legal e que, querendo ou não, auxilia muito a gente nesse processo também. E, cara, a ideia é essa, que a gente trate os produtos dos nossos clientes como ferramentas ideais para que eles utilizem da melhor forma possível, para que eles entreguem soluções para outras pessoas. Como eu falei aqui, eu sempre fui apaixonada por contar histórias, então, tipo, fazer isso com um produto que o cliente acredita, que o cliente coloca um esforço ali, né, é fundamental, porque você está entregando ali tudo que você sabe para oferecer um produto de qualidade para outras pessoas. Teve uma época que a gente trabalhava com um tratamento de fibromialgia, que é uma doença que até então não tem cura, mas aquele tratamento prometia muita coisa para os pacientes. Então, querendo ou não, a gente estava entregando muito valor naquele conteúdo, então a gente fazia tipo, com todo o coração, assim, para justamente levar a solução para a pessoa certa. Então, esse é o objetivo da copy. Você trabalha, estuda, tenta entender o cérebro das pessoas da melhor forma possível para levar a melhor proposta para eles ali. Então, isso é bem legal e eu falo com carinho porque é o que eu gosto bastante. Então, é bem legal ver isso na prática em si e ver a gente caindo nesses golpes que a gente mesmo faz. Aí agora que a gente fala um pouquinho da importância do call to action, que é a chamada para ação, né? Então, tem em mente ali que você conversou com o teu cliente já, né? Você chamou a atenção dele, você fez ele ter o interesse, fez ele ter o desejo pelo teu produto, mas aí você não pode deixar ele sozinho, né? Porque daí ele fica assim, tá, e agora, o que é que eu faço? É você que vai dar esse caminho para ele, né? Você que vai ter que falar. Então, ali, dependendo muito do que você quer com aquele anúncio, se você quer que a pessoa
vá para tua online, se você quer que a pessoa se cadastre, se você quer que a pessoa fale com você pelo WhatsApp, fale com o representante, agende um horário, quem vai ter que dar esse caminho para ele vai ser você, porque senão ele vai ser impactado pelo anúncio, não tem uma chamada para ação, ele vai fazer o que? Ele vai sair, né? Todo o teu trabalho ali, teu esforço em cima daquele anúncio não vai ter valido de nada. Então, você precisa ter uma chamada para ação. Então, você pode sempre colocar, cadastre-se gratuitamente, compre agora, fale com o representante, agende seu horário. Claro que existe, assim, uma variedade de opções de CTAs ali para você usar nos teus anúncios, né? Eu coloquei esses aqui como um exemplo só para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor, mas e aí você vai escolher o que casa melhor ali com a tua proposta, com o teu público e poder fazer o teu anúncio ser ali de fato assertivo, né? Seja teu anúncio, tua página de vendas também, porque se você tem uma página de vendas ali toda estruturadinha e não tem um CTA, a pessoa também vai ficar perdida, né? Você sabe exatamente o caminho que a pessoa precisa fazer para chegar até o objetivo final, que seria a compra, mas o teu cliente não sabe. E ele vai fazer exatamente o que você mandar ele fazer. Se ele estiver interessado, tudo que você mandar ele fazer, ele vai fazer. Então, você precisa ser muito claro e objetivo nas informações que você vai passar. Teu CTA também precisa ser bem claro, não pode deixar ali brecha para outras interpretações. Evite levar ele para fora de um lugar que não seja o caminho que ele precisa percorrer, sabe? Tipo, algum artigo na internet que não faz parte da jornada dele ali para ele chegar até o produto final. Então, usem e abusem dos CTAs, né? Aproveitem aí. E não deixem faltar, porque o CTA é uma das partes mais importantes aí da copy. E só complementando aí o que a Jaque falou, querendo ou não, tem essas pesquisas que falam, né, que está cada vez mais difícil a gente prender a atenção da pessoa. Cara, pensa o seguinte, você já prendeu a atenção daquela pessoa, ela leu até o final, ela chega no final, ela não tem um botão CTA. Você perdeu uma venda que estava super interessada no teu produto e tal, por um detalhe mínimo. Então, por isso que a gente sempre fala, essa estrutura ali que a gente passou para vocês, de ter a atenção, o interesse, o desejo e a ação, é muito importante para que vocês estimulem isso na prática em si, né? Cara, no início, assim, a gente vai errar bastante. Várias vezes, assim, de eu criar um anúncio, por exemplo, logo que eu comecei, o Lucas chegava para mim, Agatha, eu preciso que você crie um criativo de campanha. Eu fiquei assim, o que é isso? Porque, como eu falei para vocês, vários termos do marketing digital eu ainda não conhecia. Então, eu fui buscando isso cada vez mais, né? Em 1 ano e 7 meses que eu estou aqui na empresa, já deu para ter uma visão muito maior sobre isso, né? Mas, por isso que a gente fala para vocês, cara, que esse estudo todo é muito fundamental, sabe? E para mim foi essencial. Então, lá no início, eu cometi essa cagada de, tipo, cara, eu prendi a atenção do cara e não coloquei o CTA, tipo, vai acontecer. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla de manter, ser fiel aí, né, a toda essa estrutura em si mesmo. Deixa eu passar aqui. E falando aí de ferramentas úteis, né, como eu falei para vocês, né, essa questão ali da central de ajuda do Facebook em si, ela já auxilia pra caramba, vários artigos aí dentro das próprias plataformas, a dicção. A gente já consegue ali extrair muita coisa importante, né? Então, hoje, para a criação de conteúdo, por exemplo, gente que cria, né? A Maria Cecília tá aí, ela tá criando hoje pro Insta da Lausanne. Dentro do próprio blog do Instagram, a gente já tem ali a questão de materiais úteis, né? Então, a gente saber explorar essas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia da melhor maneira. Então, aqui, para ser um bom copywriter, basicamente precisa ter acesso à internet. Se vocês estão assistindo aqui a gente, significa que vocês já estão no caminho. Então, vocês tendo a internet aí já começa, né, da melhor forma. Você utiliza ferramentas de busca como ninguém. Então, a gente sempre utilizei o Google Trends para ver o que está em alta, para ver termos comparativos ali de palavras-chave, por exemplo, é essencial. Uma coisa que eu gosto muito, 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 por exemplo, eu utilizo muito o TikTok para passar o tempo. Então, eu vejo as hashtags que estão em alta, querendo ou não. Então, dentro dali, a gente já extrai muito conteúdo importante, sabe? Tanto no Instagram, no Facebook também, no LinkedIn e outras redes sociais também, né? A gente visitar essas hashtags, ver ali o que está no nosso explorar do Instagram, por exemplo, é fundamental. Porque você está utilizando ali as ferramentas de busca da melhor forma para extrair conteúdos daquilo, né? Entender o que as pessoas estão falando, entender o que as pessoas estão
pensando sobre determinado assunto. O YouTube também é fundamental. Quando a gente monta os nossos arsenais de copy aqui, por exemplo, para entender ainda mais a nossa audiência, a gente pesquisa, sei lá, academia, algo nesse sentido. E aí, logo lá no YouTube vai aparecer diversos assuntos, tipo, sei lá, vamos supor que você tem uma loja de roupa, looks para academia, como prender o cabelo para academia, tênis, melhores tênis para usar na academia. Querendo ou não, nos comentários lá, as pessoas já vão ter dúvidas. E dessas dúvidas você consegue extrair criativos de campanha, por exemplo. Uma pessoa perguntando lá, sei lá, vamos supor que você tem uma loja de calçado, a pessoa pergunta, é bom utilizar Vans para fazer exercício na academia? Você pode utilizar um criativo de campanha para divulgar o teu Vans que tem lá na tua loja, justamente com isso. Você precisa de um tênis de academia, mas quer um tênis mais moderno, mais descolado, que combina com tudo. Vai de Vans porque ele tem mais estabilidade, ele te oferece isso. Então, querendo ou não, você, daquele comentário ali, você já utiliza para várias outras coisas, para entender os medos das pessoas, para entender, né, os desejos que eles têm e trazer soluções bem efetivas aí. A gente aqui dentro, a gente é muito fiel, né, ao pacote Google, né, para não perder nada. Então, tudo que a gente utiliza o Google Docs para formatação de textos, o Google Forms para pesquisa de audiência é fundamental, porque, por exemplo, uma estratégia de lançamento. Você lança um formulário lá no teu story para entender, que conteúdos que você quer ver aqui daqui para frente, que conteúdos são mais interessantes. E um dos lançamentos que a gente fez é da Academia Brasileira de Chula. Eu acho que a maioria não vai saber o que é chula, porque eu também não sabia, ninguém sabia. Mas é uma dança tradicional gaúcha. E a gente fez um lançamento de um curso recentemente, e aí lá nos stories a gente divulgou uma pesquisa. Se a gente fosse montar um curso sobre chula, que assuntos essenciais seriam importantes? Então, a partir daqueles assuntos que a tua própria audiência ia respondendo, a gente vai extraindo para conseguir roteirizar a live do lançamento, por exemplo. O lançamento teve 3 horas, foi um roteiro gigantesco, eu acho que foi o maior roteiro que eu fiz na vida. Mas, querendo ou não, lá dentro a gente utilizou tudo isso para argumentar, né, para trazer essas dúvidas e esses desejos das pessoas. Então, o Google Forms é muito importante para você pesquisar a tua audiência em si. É uma ferramenta que a gente sempre indica também. Google Keep, que eu coloquei, né, para anotar os insights que surgem em sonho, no ônibus, no banho. Várias vezes eu acordar, assim, sonhar com alguma coisa e anotar, e no outro dia eu ler, não fazia sentido nenhum, ou fazer sentido demais. Então, é muito bom. Mais para frente a gente vai falar sobre criatividade. A gente que trabalha com criatividade, com processos criativos e tudo mais, cara, os melhores insights surgem nos melhores momentos. Então, querendo ou não, a gente tem que ter ali algo para anotar, um caderninho, caneta, qualquer coisa. Então, o próprio Google oferece, né, o Google Keep, para você ter as suas notas ali e tudo mais, e ir esquemando ali todas as suas ideias. Google Apresentações, né, para organização de slides, inclusive a gente está usando aqui agora, que é, né, tudo sincronizadinho e tal, mais fácil. O Google Agenda para otimização e organização de tempo, porque a gente que trabalha, né, com organização também, a gente precisa ter esse controle, né, de entrega, prazo e tudo mais, então é bem fundamental. Já falando aí de organização e planejamento em si, a gente tem algumas ferramentas também, o Trello, o Foxkeeper e o Evernote, querendo ou não, são ferramentas aí no estilo tipo Kanban, sabe? Esses planejamentos em si que auxiliam vocês, né, de ver o início, o meio e o fim de uma ação. Então, isso é muito importante também, né, para a gente que cria, né, para a gente que trabalha com criatividade. Querendo ou não, para a gente perder o foco é muito fácil. Então, a gente ter essa organização ali é fundamental, né, para a gente conseguir otimizar ainda mais o nosso tempo. Confere que está indo bem no mercado. Então, aqui, para a gente fazer o processo de análise da concorrência, por exemplo, a gente utiliza a biblioteca de anúncios do Facebook. A gente tem um cliente que é uma hamburgueria. Que outras hamburguerias de Guarapuava têm e são concorrentes diretos e o que eles estão fazendo hoje? Então, como anúncio. Então, a gente vê lá e tal. É bom dar essa espiadinha, assim. Não copiar, mas ver, né, o que o concorrente está fazendo e tudo mais, até para você pensar em estratégias, né, de combate, digamos assim, né, a essas estratégias que ele tem feito. E também, um bom copywriter está atento às redes sociais, TV, notícia, topic, trends do Twitter e várias outras novidades, né? E ele também lê, interpreta e pratica muito. É essencial essa questão, né? Você pode perceber, assim, o tempo que a gente fique de férias, por exemplo.
sei lá, eu quero relaxar a cabeça, não quero mais ver texto na minha frente, nem nada. Você vai voltar travado, sabe? Eu senti isso nas férias do ano passado. Tipo, eu tentei tirar ali uma semaninha e tal, porque eu voltei até você pegar no tranco de novo é muito difícil. Então, constantemente a gente precisa estar lendo, interpretando e praticando. Isso é fundamental. Não só, né, para a estrutura de copy em si, mas vocês que atuam aí na publicidade também, né? Para ainda mais planejamento, essa parte mais específica, assim, redação publicitária também, né? A gente do jornalismo também, né, precisa ter essa questão de interpretação e tudo mais, né? E isso é fundamental você ir exercitando. Copy é exercício. Então, tudo que eu aprendi até hoje foi colocando em prática mesmo, foi errando, acertando e entendendo que engaja melhor ou não. Então, isso é bem importante. Não sei se a Jaque quer complementar aqui essa parte também. A Agatha foi falando, eu lembrei de uma ferramenta muito importante, que é você ser uma pessoa fofoqueira. Não necessariamente fofoqueira, tá? Não vou sair espalhando as coisas por aí, não. Mas um professor falou pra gente uma vez, eu não lembro quem, que quando você for pegar o ônibus, por exemplo, tire o fone e comece a ouvir o que as pessoas estão falando, né? Comece a ouvir a conversa dos outros. Claro que se for uma conversa mais íntima ali, aí você se afasta, não vá se meter na conversa dos outros. Mas tenha mais atenção, escute o que os outros estão falando, sabe? Às vezes a gente de comunicação é bem falante, né? A gente gosta de estar falando o tempo inteiro e tal, mas é importante às vezes a gente parar e escutar o que as pessoas estão falando, porque dali sai muita coisa que você pode usar nas suas copies, você pode usar nos seus anúncios. Às vezes tá pegando um ônibus, a pessoa tá voltando, sei lá, de uma loja de calçado, ela tá falando assim, fui na loja tal lá, mas só tinha calçado feio, não tinha o calçado que eu queria, e não sei o que, não sei o que. Daí você já pega alguma coisa para você fazer um anúncio para a tua loja de calçado. Então, escutem as pessoas, né? Não sejam pessoas que enfiam ali na conversa dos outros, mas é importante dar ouvido para o que os outros estão falando, né? A Agatha falou isso de você olhar os comentários no YouTube, de você pesquisar o que as pessoas estão fazendo e tal. Pesquisem também o perfil dessas pessoas, né? O que essas pessoas estão fazendo, porque é um público em potencial, né? Então, ser um pouquinho stalker ali também com seus clientes em potencial, nada no mau sentido, tá, gente? Não sejam fofoqueiros e não sejam stalkers. Usem isso para fazer copies boas, tá bom? Pode passar. Até, só complementando também essa questão de saber ouvir é um dos valores que a gente tem aqui na Usani. Então, ali, por exemplo, a gente tem o processo de autoavaliação. E aí, eu hoje, enquanto líder, né, eu e o restante do pessoal da liderança, a gente faz essas autoavaliações aí com o time, e aí um dos critérios é a gente avaliar se eles estão sabendo ouvir ou não. Então, cara, a gente vê que esse processo de ficar quietinho e escutar é muito importante. Às vezes ele está com um problema, sei lá, eu não estou sabendo criar isso aqui. Ontem, por exemplo, eu estava com dificuldade para criar muito grande, estava com bloqueio, outras coisas estavam me chamando a atenção. O que eu fiz? Eu fiquei quietinho um pouquinho, fiquei ali com meu podcastzinho, assim, ouvindo bem quietinha, e aí voltei a criar. E é um processo assim, que às vezes você só precisa respirar, ficar quieto e ouvir o que está acontecendo ao redor, ficar quietinho, entender? Porque para o processo criativo isso é muito importante mesmo. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho para vocês estimularem a criatividade, né? A gente sabe que criar não é um processo fácil, a gente vive isso diariamente. Vai ter momentos que você vai estar cansado, que você não vai saber o que fazer, você está com o prazo ali, precisa entregar isso hoje e a minha cabeça não funciona. Como é que eu faço para estimular a minha criatividade? Falo para vocês que estimular a criatividade não é uma coisa que você faz em um momento, é uma coisa que você vai fazendo ao longo da sua vida, né? Você vai adquirindo conteúdos e tudo mais, para no momento que você estiver ali um pouquinho mais para baixo, que a sua criatividade não estiver boa, você ter uma bagagem, né? Então, estimular a criatividade não é coisa de momento. Funciona, tem estratégias para você, né, ficar mais criativo ali no momento, mas a gente sugere que vocês vão fazendo isso ao longo da vida de vocês, né? Nunca parem de estimular a criatividade de vocês, porque, né, às vezes a gente fala que boas ideias e ideias maravilhosas, elas não são ideias totalmente fora da caixa, né? Você pode pegar alguma coisa que já existe e fazer ela de um jeitinho diferente ali, que vai ficar bem legal. Pode passar os slides, Agatha. Aqui a gente traz agora da nossa parte, né, nossa contribuição, o que a gente faz para estimular a nossa criatividade, né? A primeira dica para vocês é ler bastante. A gente não precisa vocês lerem
um livro, vocês lerem um jornal, leiam qualquer coisa, às vezes leiam, sei lá, um post que vocês viram ali na internet, leiam um gibi, sabe? Qualquer coisa, gente. Ler é muito importante, porque você consegue... Quando uma pessoa escreve, ela está colocando a criatividade dela nas palavras. E aí, quando você lê isso, você está acessando um pouquinho da criatividade dela também. Então, você ler é muito importante. Ver outros anúncios também, como a Agatha comentou, né? Ver o que a concorrência está fazendo, o que as outras pessoas estão fazendo. E não precisa necessariamente ser no nicho que você está falando, né? Se você está falando de uma loja de calçados, você não precisa ver anúncios só de lojas de calçados. Você pode ver de lojas de roupa, lojas de acessórios, até loja de equipamentos de carro. Às vezes você consegue tirar alguma coisa dali. Você pensa assim, cara, olha isso aqui para fulano de tal, deu tão certo, como que eu posso usar isso para o meu negócio também, né? Então, você ir adaptando aí as coisas que você vê e trazendo para a tua realidade, para a tua persona, né? Isso, gente, sempre levando em consideração a tua persona, a fase que ela tá, aquela fase que a gente comentou lá no começo, né? Hoje você consegue pegar qualquer coisa que existe e transformar num anúncio, basta você fazer isso da forma certa. E pesquisar, né? A gente já falou também da apuração aqui, pesquisar bastante sobre o assunto que você está falando, né? Você provavelmente não vai querer falar uma bobagem ali, né? Então pesquise bastante, leia, que às vezes você está fazendo uma pesquisa ali só para pegar uma informaçãozinha assim, ó, que você precisa colocar no teu post, e aí dali sai uma ideia que você está assim, cara, isso aqui vai ficar muito legal, muito legal. A gente tem um podcast que a gente fala sobre o meu processo criativo e da Agatha ali. Depois acho que até a gente manda ali para vocês no chat, se vocês quiserem dar uma olhada. E agora eu passo para a Agatha das contribuições dela. Então, eu mandei ali no chat já para vocês. Agora eu vi o comentário da Bárbara, fofoqueira não jornalista. Realmente. Cara, esse processo criativo, ele é muito interessante porque, às vezes, você precisa ter o imediatismo ali de ter uma informação na hora ali, porque você precisa entregar no prazo ou por N fatores. E a gente sempre fala aqui que a urgência, ela é a guilhotina da criatividade. Então, querendo ou não, por isso que a gente trabalha com muito planejamento. Hoje, como que é o nosso processo criativo aqui na Lusane? Só para vocês entenderem um pouco. A gente cria com 1 mês de antecedência, tudo. Parte de social, pelo menos, né? E outras questões de marketing de conteúdo, como blog post, e-mail marketing, que não são tão imediatos, assim. Isso difere um pouco para a parte de copy, porque você precisa fazer ali análises diárias, né? Necessariamente ali do que está indo bem ou não ali na parte de gestão de tráfego. Então, a gente aqui com o time de performance, a gente sempre está conversando ali para tentar entender o que está performando bem ou não. Então, às vezes, precisa só trocar uma imagenzinha ali para o teu criativo ir melhor, ou às vezes precisa trocar o texto de fato, né? Então, a gente faz essas otimizações. Mas, necessariamente, a gente cria com 1 mês de antecedência. Então, esse 1 mês de antecedência dá muito respiro para a gente conseguir explorar e melhorar a nossa criatividade. Então, a gente faz aí todo um planejamento, né, mensal do que vai ser feito, do que vai ser falado. A gente reúne com alguns clientes aí para fazer a reunião de planejamento em si dos conteúdos, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão do cliente também, né? O que tem sido bom no negócio dele, o que dá para a gente explorar, o que ele tem de oferta, o que ele pode oferecer de solução. Então, esse processo criativo é bem importante. E, cara, com certeza, ali até comentaram, né, da questão de pautas, né, para a gente achar pautas. Cara, às vezes a gente precisa entregar uma pauta de telejornalismo até amanhã, meio-dia. E, cara, meu Deus, eu não tenho entrevistado, não tenho ninguém, eu não tenho assunto, não tenho nada. Como é que eu vou fazer? Então, às vezes, tipo, esse feeling de você parar, respirar, ouvir as coisas que estão acontecendo, pesquisar o que está acontecendo, entender melhor o que precisa ser comunicado. Então, esse processo criativo também, né, no jornalismo, a gente cita direto o jornalismo porque, de novo, né, é a nossa área, mas também para a publicidade. Às vezes, você precisa estruturar ali uma campanha ou achar o design certo ali para um layout com urgência, você não consegue. Porque você não tem esse tempo para respirar, para processar e para entender e interpretar o que o teu cliente precisa da melhor maneira. Então, isso é bem legal, assim, a gente trazer, né, essas experiências, porque eu noto que vocês, né, enquanto acadêmicos, também passam por isso, né? Hoje, assim,
não vou mentir para vocês, às vezes nos lugares mais aleatórios do mundo já surgiram ideias legais assim que a gente conseguiu colocar em post, em anúncio e tudo mais. E com certeza para vocês também é muito parecido, né? Então esse processo criativo é algo muito doido, que às vezes você tá com o feeling para criar, sei lá, 20 posts no dia e no outro você tá se sentindo inútil. Tem uma figurinha que eu gosto muito que é tipo, meu Deus, eu sou inútil, porque eu não consigo criar, mas daí no outro dia, tipo, meu Deus, eu sou demais. Então é essa oscilação, é essa montanha-russa. E é esse equilíbrio, né? Querendo ou não, o processo criativo, você não pode se esgotar muito, né? Você não pode esgotar muito o teu cérebro e tentar entender ao máximo como comunicar aquilo ali. Às vezes, realmente, você só precisa desse tempo para absorver da melhor forma possível. Então, aqui já passando, né? Deixa eu só dar uma contribuição. É muito importante você ter Legal. muito importante você ter esses teus macetes aí para estimular a criatividade, mas é muito importante que vocês não dependam só da tua criatividade momentânea para criar, tá? A gente tem um planejamento que a gente cria com um mês de antecedência, a gente sempre faz um planejamento e tal. É muito importante, porque às vezes tem dias, a gente sabe que tem dias que nada vai te ajudar a pensar o que você vai fazer naquele anúncio, o que você vai fazer naquele post. E aí você precisa ter um planejamento. Aí você olha naquele, beleza, posso fazer algo sobre isso e aquilo. E aí você consegue ter uma clareza, tá? Então estimule a criatividade de vocês, mas tenham um planejamento também. E priorizem sempre isso. O planejamento editorial, né? Aqui, as linhas editoriais que a gente utiliza são muito parecidas com o jornalismo, por exemplo, em uma revista. Então, você vai ter temas ali de cultura, você vai ter entretenimento, você vai ter diversas outras ferramentas ali para atrair diversas pessoas, né? Até eu vi ali um comentário que perguntaram da questão de memes. Cara, de verdade, hoje os clientes que a gente mais teve resultados assim foi porque a gente testou meme ou algo assim. Só que isso tem o fator limitante, né? Por isso que é importante você entender a tua audiência. Às vezes você aplicar um meme, por exemplo, em uma, sei lá, para um hospital, não faz sentido nenhum, né? Para um plano de saúde, por exemplo, que a gente trabalhava aqui. Não faz sentido você aplicar diretamente, né? Então, por isso que é tão importante você entender a fundo a tua persona ali, entender mesmo que a tua audiência gosta ou não. Hoje os memes eles funcionam muito bem. Por exemplo, o TikTok em ascensão hoje, muito é por conta dos memes que rendem lá. Então, a gente sempre falava da questão do Twitter também. Muitos memes começavam no Twitter para daí migrar para outras ferramentas, né? Então, é muito importante assim, a gente entender de fato a nossa audiência e ter essas linhas editoriais muito bem definidas, né? Então, esse processo criativo, ele vem muito de organização em si. Muitas vezes a gente estava travada porque a gente não se organizava. Então, a gente parava, respirava, listava tudo que a gente tinha para fazer e organizava de novo. E é esse o processo. Às vezes o nosso cérebro não funciona por falta de organização. Então, isso é fundamental. Inclusive, essa semana, na reunião, a gente conversava sobre a questão do foco em si, né? O foco e a criatividade, como que às vezes é conflitante isso, né? Porque para focar, você precisa do ambiente calmo e tal, processar muito bem. E para o processo criativo, é importante ter a criatividade e o foco. Então, às vezes, a gente fica nesse enrosco aí, mas se a gente tem ali organização e planejamento, tudo flui muito melhor. Então, o pessoal que está aqui, que trabalha na Luzone, a gente sabe, né? A gente é apaixonado pelo nosso processo. Então, a gente vai defender ele com unhas e dentes. O Lucas até pede da gente que é líder. Cara, defendo o processo. Porque se a gente foge do processo, a gente tende a ser desorganizado. A gente tende a fugir dos compromissos que a gente tem para fazer e a gente tende a se perder ali no processo. Então, por isso que é tão importante a gente defender esses processos que a gente determina. E isso não vale só para quem faz, por exemplo, quem trabalha só em empresas, por exemplo. Quem faz freela precisa ter essa organização também, né? Vocês aí, muitos de vocês com certeza trabalham fazendo freela também, né? Que é uma oportunidade muito, muito grande para quem trabalha com copy também. E necessariamente vocês precisam ter organização também, né? Senão os projetos não fluem. Então, isso é bem fundamental mesmo. Aqui a gente trouxe algumas dicas para vocês que querem começar aí a trabalhar com copy, né? Alguns livros que podem ajudar vocês, né? Mas antes a gente queria falar
que não necessariamente você precisa consumir apenas conteúdos que falem sobre as técnicas de copy para você se tornar um bom copywriter. Você precisa também de outros assuntos que giram ali em torno, tanto que esses livros que a gente trouxe hoje para vocês, eles fogem um pouquinho das técnicas, né? Mas eles ajudam vocês a trabalharem de fato, né? O primeiro é As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, né? Ele fala ali um pouquinho de como que você consegue influenciar as pessoas e se tornar um influenciador, porque é isso que a gente vai fazer nos nossos textos, né? A gente vai influenciar as pessoas a tomarem uma ação. Então, a gente precisa dominar essas armas da persuasão. O segundo ali seria o Expert Secrets. Esse é um livro mais para entender um pouquinho sobre os especialistas da internet. Ele não necessariamente de copy, mas ele é muito importante, porque a gente precisa lembrar que a gente vai aplicar isso na internet, né? A gente vai aplicar isso ali no meio digital. Então, a gente precisa entender o meio digital também, como é que ele funciona. Aí, o terceiro é o Poder do Hábito. Se a Agatha quiser falar um pouquinho. Uhum. Ele é bem comum aí para quem atua já no marketing digital, nos negócios e tudo mais, por ser bem abrangente. Então, como a Jaque vinha falando, não necessariamente precisa ser um livro sobre copy em si, como fazer copy ou algo assim. Mas, cara, para gente que trabalha com essa parte da escrita, qualquer livro que estimule esse processo criativo e tudo mais é bem interessante. Tanto que eu gosto muito de livros que falam de psicologia, por exemplo, para a gente entender o comportamento do nosso cliente e tudo mais. Outro livro que eu esqueci, eu vou mandar aqui no chat, mas que para o meu processo criativo foi bem importante, é um livro chamado Eu Sou as Escolhas que Eu Faço. E, basicamente, ele entra muito nesse dilema que eu falava no início ali, da gente ter 17 anos e já ter que escolher a nossa vida inteira. Então, para a gente que trabalha aí, né, nesse processo de criatividade e tudo mais, e a gente que é jovem ainda, a gente precisa ter muito bem essa questão de, tipo, ter materiais de suporte para a gente seguir aí, né? Então, a gente vem falando aqui que a leitura é importante, então por isso que a gente trouxe aí algumas dicas. Deixa eu só mandar aqui. Eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se vocês pesquisarem aí, vocês já encontram e tal. Ele tem em PDF também. E acho que vocês vão gostar também. E aqui, né, antes da gente passar, a gente vai abrir aqui para as perguntas. Eu vi ali que vocês mandaram alguma no chat. Eu acho que eu e a Jaque a gente pode se dividindo, né? Deixa eu só voltar aqui. Não sei fazer isso. Idosos confusos com a tecnologia. Pode ser. Então, a primeira pergunta que eu vi ali, gente, se eu pulei alguma, vocês me desculpem, daí vocês falem, tá? Pelo amor de Deus. Seria, existe uma metodologia específica para trabalhar com copy em cada meio de comunicação? Assim como trabalhamos jornalismo de diferentes formas em cada mídia? Sim, gente. A linguagem que você vai usar em cada meio de comunicação é diferente, né? Até pelo perfil das pessoas que estão ali, né? Um anúncio que vai funcionar no Instagram não vai funcionar no LinkedIn. Por quê? Porque a pessoa que está no Instagram, ela normalmente está ali ou para passar o tempo dela, com um intuito assim mais de relaxar mesmo. TikTok também, a pessoa que está ali no TikTok, ela quer passar o tempo dela, ela não quer ser impactada com anúncio nem nada. Facebook também. Já no LinkedIn, não. No LinkedIn, o perfil das pessoas que estão lá são outros. A pessoa, ela entra no LinkedIn com o objetivo, por exemplo, de encontrar informações sobre vagas, informações sobre o mercado. Então, a linguagem que você vai utilizar no LinkedIn é diferente da linguagem que você vai utilizar para o Instagram. Mesma coisa, revista e jornal, por exemplo. A pessoa que está lendo um jornal, ela quer ter outros tipos de informações da pessoa que está lendo uma revista, né? Se você está lendo, sei lá, uma revista de entretenimento, cara, você não vai usar a mesma cópia que você está usando numa revista de investimentos. São públicos diferentes, né? Então, é aquilo que a gente fala. Você precisa entender ali o teu público, precisa entender onde que ele está e por que ele está ali, né? Pô, por que essa pessoa está no LinkedIn? Ela quer fazer o quê ali? Será que faz sentido eu falar sobre um pacote de limpeza de pele no LinkedIn ali para as pessoas? Não sei se faz sentido, entendeu? Mas faz sentido, por exemplo, falar isso no Instagram. Então, é o que a gente já falou, né? Que você precisa estudar, você vai precisar estudar a tua pessoa, a tua persona ali e entender um pouquinho melhor dela. E estudar também os meios de comunicação, né? Sejam impressos, seja ele digital, porque existe um comportamento diferente para cada um desses, né? Passa para a Agatha. Aqui no marketing digital também a gente fala muito do omnichannel, né? Que é a questão de a gente estar presente em diferentes canais. Então,
Cara, e assim, é muito legal que a gente vê diferentes ações dentro do mesmo canal. Por exemplo, o Instagram. A gente volta e meia, a gente explica para os clientes. O Story é para coisas mais rápidas, que você não queira deixar ali fixo no teu perfil, é para interação, é para você comunicar algum aviso rápido ou algo nesse sentido. Já o material de feed é algo muito mais complexo. Traz conteúdo, traz ali uma foto de valor, algo nesse sentido. Então, dentro do mesmo canal, você pode ter ali diferentes formatos que você utiliza de diferentes formas também. Então, a gente faz todo esse estudo ali, né, junto com a pesquisa de audiência e tal. Hoje, a gente monta aí o que a gente chama de PMG, né? Acho que é PMG? PMD? PMG. Enfim, que é o plano de marketing geral aí, para a gente conseguir entender e tudo mais, como que vai funcionar, né, que canais a gente vai utilizar. Então, cara, tudo vai muito de você estudar o perfil da tua persona mesmo, né? E o que ela tem feito, como a Jaque falou. Mas sim, a gente utiliza isso, né, de diferentes tipos, a gente aplica copy de diferentes maneiras aí. Então, isso é bem interessante. Aqui já passando para a pergunta da Alice, né? Vocês aplicam técnicas de copy em artigos com SEO também? Que dicas vocês dão para quem quer começar a trabalhar com isso? Sim, a gente utiliza muito na questão de blog posts, por exemplo, né? Hoje a gente tem poucos clientes aí que utilizam a questão de blog posts. Para quem não sabe, o SEO aí, só para explicar, é a questão de otimização de pesquisas ali, né? Então, por exemplo, você pesquisa como criar um blog post. Com certeza, já, ali no ranking já vai aparecer alguns anúncios ali, e aí a gente tem também as pesquisas orgânicas. Então, para você ranquear isso, existem essas estratégias que a gente chama de estratégias de SEO, que seria aí buscar palavras-chave, buscar ali formatações exatas do texto. No WordPress mesmo, ele dá ali uma série de ferramentas que a gente utiliza ali, por exemplo, tua frase está muito longa, tem como melhorar teu título, isso aqui tem como reduzir, tem como inserir uma palavra-chave aqui. Então, ali mesmo a gente consegue. E a gente explora isso, sim. Hoje, aí, os meninos da gestão do tráfego também, eles têm estratégias específicas ali de copy para anúncios no Google também, né? Então, para fazer essa questão do ranqueamento e tudo mais ali bem certinho. E, cara, para começar, o que você precisa entender ali da parte que a gente falou, por exemplo, da pesquisa. É muito importante você pesquisar ali termos, palavras-chave, utilizar ali o Google Trends para você entender o que tem sido falado ou não, né, no Google, o que tem performado melhor ou não. As dúvidas, né, dos clientes. A gente geralmente trabalha muito com essa questão de trazer as dúvidas para títulos, por exemplo. Então, se a pessoa pesquisa como criar blog posts, é porque ela está interessada. Então, por exemplo, estratégias de SEO ali de anúncios, por exemplo, o pessoal pode oferecer um e-book, 3 estratégias fundamentais para o seu blog post ser impecável. Então, a aplicação disso difere muito, né, de uma empresa para outra, mas é muito bom, assim, a gente acompanhar. Outra coisa que a gente faz também é pesquisar termos ali, né, no Google Trends mesmo. Por exemplo, o nome do nosso cliente com a concorrência, como tem sido a pesquisa ali, justamente para otimizar a questão de pesquisas ali e tudo mais. Mas sim, a gente explora isso, né? E fora nos conteúdos em si, né? No geral, assim, que é bem importante mesmo a gente trabalhar e tudo mais. Para fazer essa questão do ranqueamento. Não sei se a Jaque quer implementar essa parte. Passar para a próxima pergunta ali da Alice. Algo muito legal destacar para os nossos calouros, tanto o PP quanto o Jor, é que com essas técnicas de copy, a tendência é que cada vez mais a publicidade não pareça publicidade. Faz sentido? Faz sentido. Estou inscrita em algumas newsletters e percebo muito esse movimento de indicar um produto sem ser intrusivo. É uma tendência, né? As pessoas estão cansadas de ver anúncios, elas não querem ver anúncios, se elas puderem bloquear, elas bloqueiam, porque ninguém mais quer ver anúncio. E aí, como é que a gente fica nessa história, né? O nosso trabalho, a gente precisa fazer isso. Como é que os nossos clientes vão vender? Como é que a gente vai ajudar eles a fazer isso? Aí sim, aí entram as técnicas de copy, né? Para a gente poder ajudar eles a fazer isso de uma forma que não seja tão intrusiva assim. Que é aquilo que a gente falou, né? De você tocar numa dor dele, tocar num sonho dele ali, para que ele se sinta representado em primeiro momento. Ele pensa assim, essa pessoa sou eu preciso, então o que isso
faz sentido comigo, né? Então, aí você conversa com a pessoa, você oferece ali alguma coisa que ela precisa, e aí no final ela nem vai perceber que ela estava lendo um anúncio, muitas vezes. Ela nem vai perceber que ela estava naquilo. E isso vai fazer, muitas vezes, ela clicar ali no teu botãozinho CTA, não porque ela quer comprar o teu produto, mas porque ela quer resolver um problema. Ela quer alcançar um sonho que ela tem, né? Então, as técnicas de copy, elas vêm muito para ajudar nesse sentido, né? De você não ser mais um anúncio ali que a pessoa veja, compre tal coisa por tantos reais, ou garanta seu desconto comprando tal coisa. Tanto que até uma coisa que eu estava vendo esses dias, que a palavra compre é uma das palavras que afasta a pessoa do teu anúncio, né? Porque justamente por isso, né? Porque as pessoas não querem ser impactadas pelo anúncio, elas querem se sentir conectadas, né? E esse é o trabalho que a gente precisa trabalhar para fazer com muita calma e muita cautela também, que a gente tem que cuidar para não atacar as pessoas, né? Não atacar numa dor que vai deixar ela ali pior do que ela já está, né? Você tem que ir ali indo pelo costurando, né? Fazendo o teu caminho bem certinho. E aí, até complementando, né, isso que a Jaque falou, eu tinha essa visão de que a publicidade em si, ela era muito de venda. E o meu eu lá, adolescente, que tinha dúvida entre jornalismo e publicidade, também recuou da publicidade quando levantou essa questão em tese. Porque até então eu não queria ficar vendendo produto. O que eu estou fazendo hoje? Vendendo produto. Então, de alguma forma, eu cuspi para cima e caiu na minha testa, né? Mas é porque as estratégias de copy, elas são muito atrativas em si, né? Então, isso de você mostrar, entender muito bem o teu cliente, entender bem como o teu cliente está pensando, explorar muito bem as dores que ele tem ali e mostrar para ele que você e tua marca, tua solução e teu produto é a solução, é muito legal. Então, é bem legal isso que a Alice pontuou ali, porque realmente é entender que as estratégias de copy fazem com que não seja de todo assim de venda, né? Mas que tragam alguma solução para um problema que há muito tempo você está enfrentando, por exemplo, né? E aqui, mais uma pergunta. O exemplo de copy de sucesso da Netflix tem um texto bem menor que os outros. Como saber quando um produto exige um texto maior ou menor? Aqui é muito importante a gente lembrar daquela estrutura que a gente passou lá no início, né? Porque, assim, geralmente é muito difícil, de verdade, é muito difícil a gente prender a atenção do cara com muito texto. Tanto que ali existe uma limitação, por exemplo, na imagem, quando a gente vai fazer ali o upload de criativos de campanha. Se eu não me engano, existe um número de caracteres específico ali que a tua imagem precisa ter. Então, uma imagem com muito texto ou algo nesse sentido não vai diretamente chamar a atenção dessa pessoa, né? Então, por isso que ali, na imagem central, por exemplo, falando de um anúncio que vai no feed, por exemplo, o ideal é que você utilize ali no máximo, bem no máximo, 2 linhas. Os designers aqui da Luzone agradecem, inclusive, quando a gente utiliza textos pequenos, porque realmente precisa ser direto. Então, ali, e aí a gente parte para a descrição ali, né? Falando de feed de Instagram ainda. Ali no início precisa ter uma estrutura, uma chamada para dar atenção do cara ali, né? Então, isso precisa ser rápido, porque a gente tem essa perca de atenção muito rápida, né? Então, assim, a minha dica para anúncios, o melhor, anúncios de feed, de story, enfim, o ideal é que os textos sejam mais curtos. E aí a gente explora textos maiores onde? Em blog posts, em materiais de apoio, em ofertas iscas, por exemplo, que a gente chama, né? Que é a criação de um e-book para atrair a pessoa para se inscrever na tua landing page, por exemplo. A gente pode explorar esses conteúdos de valor de diferentes ferramentas, né? Então, tem ali infográficos também, né? Que também são considerados ofertas iscas, que você pode chamar ali de uma forma mais avançada, digamos assim, né? De aprofundar melhor. E aí que eu trouxe ali a questão da diferença, né, da redação publicitária para a copy. A copy, ela precisa ser rápida. E a redação publicitária, ela se aplica ali em outras fases do funil. Quando a pessoa, às vezes, já conhece a tua marca e só quer ser nutrida, por exemplo, ou se ela ainda está conhecendo, então você realmente precisa apresentar para ela. Mas você pode fazer isso num conteúdo orgânico, por exemplo, não necessariamente no anúncio, né? Então, ou alimentar ela com e-mails que levem ela para a ação final, né?
Então, a minha dica é essa. E outra coisa que eu chamo muita atenção das meninas aqui, no início eu precisei muito chamar a atenção disso, é o uso de emojis. Pode parecer bobo, besta e tal, mas se a pessoa se depara com um textão gigante lá, ela não vai prender a atenção dela. Então, eu sempre fui a louca dos emojis, né? Então, eu sempre utilizei. Mas, e é um negócio que a gente vê em cursos também. Os caras sempre falam, cara, utilizem emoji, utilizem a técnica do enter. Então, todo parágrafo ele precisa ter um enter ali para o cérebro realmente entender que não é um texto tão longo. Então, até em otimização de sites, ali, como a gente falava de SEO, por exemplo, é uma estratégia que a gente faz aqui, é otimizar os sites para ver o tempo de permanência da pessoa em uma página ali, como que ela tem navegado, o tempo de navegabilidade dela ali no site e tudo mais. Então, isso é muito importante que a gente vai fazendo essas otimizações mesmo. Mas para o texto de anúncio, o ideal é que ele seja realmente mais curto aí. Não sei se já quer falar. Não, acho que dessa parte a Agatha falou bem ali, né? Essa parte dos emojis, gente, eu não usava nenhum emoji. Nenhum. E aí eu cheguei aqui, a Agatha me obrigou a usar emoji. Agora eu também sou a louca dos emojis. Uso emoji em tudo. E é muito bom, na verdade, né? Você dá essa pausa para a pessoa, né? Porque, cara, se a pessoa abre ali um blog post ou uma matéria, ela já sabe que o texto vai ser um pouquinho mais longo. Ela já está preparada para aquilo. Agora, um post, cara, a pessoa tá ali passando ali, de boa, só quer relaxar, ela vê um texto desse tamanho, muitas vezes ela não vai ler. Ela não adianta. Bom, passando ali já para a parte para a pergunta do Henrique, é válido um designer investir o tempo nos estudos de copywriter para enriquecer as suas artes com CTA, etc? Cara, a Renata falava pra gente assim, quem é aluno da Renata talvez já tenha escutado ela falar isso também, que a gente tem que ser patinho, né? A gente tem que saber fazer um pouquinho de tudo nesse mundo. E eu acho muito válido, sim, um designer investir o tempo nos estudos de copy, assim como o copy investir tempo em estudos de designer e tudo mais, até para ter essa sintonia, né? Porque, às vezes, pode acontecer da gente ter toda uma ideia aqui estruturada, né? A gente criar o texto, faço assim, nossa, muito legal. E aí chegar no design e não sair do jeito que a gente queria, porque não é a gente que está fazendo, entendeu? E com o designer pode acontecer a mesma coisa. Às vezes ele vê um texto ali, se ele tem um conhecimento de copy, e ele pensa ali, tem alguma coisa aqui que possa ajudar e tal, ele pode contribuir, né? Pode existir essa troca de ideia aí. Então, na verdade, eu acho muito importante, né? Estudo nunca é demais, especialização nunca é demais, ainda mais na área que a gente está, né? Você nunca sabe quando você vai pegar um trabalho que você vai precisar desenvolver copy, que você vai precisar desenvolver design, que você vai precisar fazer gestão. Então, é muito importante que você conheça todas as etapas, né? Na verdade, é importante que você se especializar em uma dessas partes, né? Eu vou especializar em copy, quero ser muito bom em copy, mas não deixar os outros de lado também, né? Tá sempre ali procurando se aperfeiçoar e sendo um profissional cada vez melhor, né? A gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Vai que um dia você precisa ali fazer tudo sozinho e aí você não tem conhecimento, né? Então, é importante sim você investir um tempinho aí dos seus estudos para aprender um pouquinho mais sobre copy também, Henrique. Não sei se a Agatha quer contribuir? Não, justamente isso. Até a gente comentava essa semana, né, da parte de copy, realmente entender, por exemplo, de gestão de tráfego, né? Entender o que funciona, o que não. Aqui os meninos da performance sempre ensinaram muita coisa pra gente de que, tipo, cara, esse texto talvez precise melhorar aqui, porque a segmentação que a gente está utilizando é para determinada idade, então é uma linguagem diferente. Então, a gente, cara, essa troca de conhecimento é muito importante entre times, assim. E, por exemplo, a gente não falou aqui, mas profissionais, por exemplo, que atuam como MEI, né, que atuam aí fazendo freela e tudo mais, que não necessariamente tem uma equipe de trabalho, o ideal é que eles saibam tudo, né? Então, tem vários copywriters aí do mercado que eu acompanho, que eles são designers, eles são gestores de tráfego, eles são copywriters. Então, querendo ou não, essa questão de ser patinho mesmo, né? É um ensinamento que a Renata trouxe pra gente, que a gente sempre fala, né? E realmente, ali até os meninos comentaram, né? Entender como funciona no todo para facilitar o trabalho de todos e entregar o projeto com maestria. Realmente, é você entregar o teu melhor ali do início ao fim, né? Independente da etapa que tiver. E aqui, já passando para outra pergunta, né? Como vocês fazem para lidar com os clientes? Eles têm consciência de que é o marketing digital, de que vocês são autoridades no assunto para a criação de conteúdos deles? Sendo bem sincera, às vezes é bem difícil. Mas, assim, aqui na Lausanne a gente tem um processo de sempre se posicionar enquanto autoridade, né?
Então, cara, foram poucas as vezes que a gente foi duvidado e questionado, assim. Então, os nossos clientes, hoje a gente tem sorte, porque muitos deles confiam muito no nosso trabalho, né? Mas tem aqueles com com a consciência um pouco menor, né? A gente fala aí dos níveis de consciência, né? Para quem não sabe. Então, tem o cara que não sabe nada, mas que ele sabe que precisa de um problema. Tem o cara que sabe que tem um problema, mas procrastina. Tem o cara que sabe que tem um problema ali e está tentando buscar, né, uma solução. E tem o cara que sabe e confia e já contrata, enfim. Então, esse nível de consciência é muito visível nos nossos clientes também, né? Então, por exemplo, clientes que têm uma idade mais avançada, digamos assim, que são mais velhos e tudo mais. Às vezes eles não entendem que não faz sentido a gente fazer um anúncio que, sei lá, a loja dele vai estar em reforma. A gente utiliza isso no social, mas não necessariamente levar para uma campanha, por exemplo, sabe? Então, a gente às vezes precisou lidar muito com essa dificuldade assim, do cliente entender o que é bom para o negócio dele ou não. E aí a gente vem com essa questão do estudo de novo. A gente sempre fomenta o quanto a gente entende do assunto e o quanto a gente quer levar esse conhecimento para o nosso cliente. Então, muitas vezes a gente passou por muitas dificuldades realmente com clientes, mas vai muito do nosso posicionamento em si, né? Uma cobrança que a gente tem interna aqui mesmo é que a gente sempre se posiciona enquanto autoridade. Então, todas as vezes que a gente resolveu conflitos com o cliente foi porque a gente se posicionou enquanto autoridade, não porque a gente ficou esperando do cliente alguma ação ou algo nesse sentido. Então, para a gente hoje lidar é muito mais fácil. Tanto que eu já vim com a bagagem da Inove, né, que eu trabalhava na época, de lidar com o cliente. E, cara, eu já vim com essa bagagem, mas às vezes a gente precisa ter manha. Não é sempre, às vezes a gente se estressa, a gente vai ficar puta, a gente não vai concordar, mas realmente a gente mostrando ali que a gente está capacitado para o que a gente está fazendo é muito importante mesmo. A gente mostrar esse posicionamento enquanto autoridade mesmo. Vocês vão ver aí ao longo do tempo que todo mundo acha que sabe fazer comunicação, né? Todo mundo sabe que acha que sabe fazer o seu trabalho, né? E aí a gente vai ter que ter, né, como a Agatha falou, manha e muitas vezes maturidade também, né? Porque tem pessoas que estão abertas a ouvir a gente, ouvir o que a gente tem para falar, que elas enxergam a gente como uma autoridade. Aí tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que vão enxergar você como uma ferramenta ali, uma parte operacional para ela atingir o objetivo dela. A gente já teve casos aqui de clientes que pararam a reunião para desenhar a forma como eles queriam no design, por exemplo, né? Então, esse tipo de situação a gente acaba passando e a gente tem que ter maturidade, às vezes, para lidar com isso, né? Para falar, olha, eu acho que isso aqui não vai dar, não funciona, não tem como fazer isso. E muitas vezes a pessoa não quer saber, ela fala assim, não, mas é isso aí que tem que fazer. E aí a gente tem que ter maturidade para lidar com isso e falar, olha, a gente pode fazer isso então, você quer fazer assim, a gente pode fazer. Mas que fique claro que da nossa parte a gente não concorda, não faz parte com a nossa estratégia e que pela sua conta em risco, então, se não der certo, o risco é todo seu. Então a gente tem que aprender a agir dessa forma, né? Infelizmente, a gente aprendeu com alguns tapas aí ao longo da vida. Aí você quer falar? Pode falar. Aí, passando para a pergunta da Isabela, né? Como trabalhar a acessibilidade dentro dos textos, como ferramentas, tipos de linguagem, etc. A acessibilidade, na verdade, é um negócio que a gente vem trabalhando desde a faculdade, né? Muito tempo a gente vem buscando formas de fazer isso. E a própria internet ali, ela é um pouco ruim em relação a isso, né? Com essa questão. No Instagram hoje, por exemplo, tem aquela opção você pode colocar para o cego ver e tudo mais. E hoje aqui dentro da Amazônia a gente vem trabalhando muito olhando para quem a gente, como a gente sempre vem falando, né? Olhando para quem a gente está conversando, né? A gente tem clientes assim que tem o público deles são um pouquinho mais velho ou tem um pouco mais dificuldade de entender as coisas, então a gente vem trabalhando ali na nossa copy com um texto mais claro, mais objetivo, mais curto. A gente procura destacar bastante nesses casos, por exemplo, o design, né, identidade visual, para a pessoa poder entender tudo que a gente está querendo passar ali em um desenho, alguma coisa. Aqui a gente também fala bastante de questão de vídeos, né? Nos nossos vídeos a gente sempre está legendando aqui, a gente pegava bastante no pé aqui do pessoal do vídeo também, todo vídeo que a gente fazia tinha que ter legenda ali certinho também, para todo mundo poder, né, acessar esse produto aí que a gente está colocando. Então, é uma questão que a gente tem que olhar com calma, com cuidado, né?
e, de fato, mesmo olhar para quem a gente está direcionando esse conteúdo, sabe? Porque para a gente, assim, ter um post ali com um textão é mais de boa, né? Mas tem outras pessoas que não, para elas não vai funcionar, sabe? Elas não vão, às vezes, nem conseguir entender, né, o que a gente está querendo falar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A gente está bem trabalhando isso com muito cuidado aqui também. Não sei se a Agatha quer dar a contribuição dela também sobre isso. Não, e realmente, tudo isso que a gente tem estruturado hoje, né, é algo muito iniciante ainda, né? Porque hoje ainda as ferramentas que a gente tem de utilização são muito limitadas, mas a gente tenta explorar da melhor forma possível. Então, por exemplo, vocês que acompanham o nosso Instagram, por exemplo, todo story a gente publica com legenda. Todo vídeo que a gente publica é com legenda também. Então, nesse intuito assim, de trazer aos pouquinhos, né, essa questão maior da acessibilidade em si. Dentro das próprias ferramentas também, né, por exemplo, blog posts. Hoje o WordPress, ele dá a possibilidade ali de a gente colocar o texto em áudio também, né? Então, isso é bem importante ali, né? Então, até a gente indica aí para alguns clientes também no processo de otimização do site e tudo mais, para a gente tentar otimizar ainda mais essa questão da acessibilidade. E a gente sempre fala, né? O marketing digital é para todos, mas até que ponto? Né? Então, nesses processos ainda as ferramentas são um pouco limitadas, mas a gente tenta otimizar da melhor forma possível aí. E não tem mais perguntas no chat ali, mas não sei se vocês têm alguma dúvida, algo nesse sentido. Acho que é isso. Não sei se vocês queriam passar um slide de encerramento. Então, podem ficar à vontade. Na verdade, a gente quer apresentar um pouquinho mais também para vocês sobre a nossa imersão, que a gente comentou, né? Então, como vocês viram aí, né? O marketing digital, ele ainda é um mercado muito novo, né? Ele é repleto de oportunidades. Então, a gente colocou aqui, né, alguns dos objetivos que, com certeza, a gente da comunicação não quer enfrentar, né? Que é a baixa remuneração, insatisfação profissional, jornadas exaustivas de trabalho pesado, desvalorização do seu potencial, falta de projeção de carreira. Então, muitas vezes eu desisti de coisas que eu fazia por conta de itens como esses, né? Então, por isso que a gente vê o marketing digital como uma possibilidade tão grande e por isso que a gente está preparando a AAA Digital, que vai ser uma imersão presencial aí dos dias 13 a 17 de dezembro. Então, a gente vai trabalhar tudo aí sobre social media, sobre inbound marketing, gestão de tráfego, estratégia, tudo. Então, a gente vai ter aí na equipe, né, o Lucas, eu, a Jaque, o Rafa, o João Lucas e outros profissionais aí da área, justamente para vocês entenderem um pouquinho, né, dos bastidores aí da nossa empresa, né, que, como eu falei, é uma empresa que cresceu 200% nos últimos 2 anos, né, então, querendo ou não, a gente quer trazer essa troca aí para vocês, né, de trazer essa troca de experiência com vocês também. Então, eu vou mandar aqui no chat para vocês o link para quem tiver interesse e tudo mais em tudo mais. Como a Maria Cecília falou ali, vale muito a pena, aprendo muito com esse pessoal todo dia. Exato, a Maria, ela é estagiária aqui de social com a gente, né? E, cara, a Maria, eu acho que tá no primeiro ano, né, Maria? Não lembro a idade das crianças aqui da Luzone, colocou ali. Mas, realmente, a Maria ensina muito pra gente também, né? Vocês que estão na academia ensinam muito pra gente também, né? E ali, cara, essa imersão vai ser muito importante para vocês entenderem um pouco mais do mercado de trabalho, como eu falei para vocês. É essencial que vocês entendam aí na prática, né? Então, a gente vai trazer aí um conteúdo muito mais denso, né? 2 horas aí para a gente falar sobre tudo isso é muito pouco, né? Então, vocês podem utilizar esse cupom aí de desconto que está disponível aí para vocês, que a gente fez especialmente para a Semana Acadêmica. Então, se vocês já anotaram aí, vou mandar aqui no chat também, caso vocês tenham interesse. E, cara, é isso. A gente está aberto aí para conversar com vocês também, né? Até a gente colocou aí as redes sociais, caso vocês queiram entrar em contato. Hoje a Luzone, ela abre muitas portas, né, para quem está começando. Então, se você tem interesse ou algo nesse sentido, você pode entrar em contato com a gente também, né? Que a gente vai aí guiando vocês para os melhores caminhos. A gente fala isso porque na academia a gente sentiu muita dificuldade de começar, né? Então, a gente teve que dar de cara com muita porta fechada,
Muita gente abriu também as portas para a gente, como a gente falou, né, no caso do Lucas. O Lucas confiou no meu trabalho, mesmo eu sem saber de nada. Então, para isso é muito importante aí a gente ter essa visão também, né, de que o mercado ele precisa de profissionais capacitados e por isso que a gente está oferecendo essas oportunidades aí para vocês também. Não sei se a Jaque quer complementar também. Queria, na verdade, agradecer o convite de vocês, né, de estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Faz pouco tempo que a gente está trabalhando com isso, se for parar para pensar, né? Mas é muito bom poder falar disso, passar isso para vocês. Me identifico muito com vocês que estão aqui, né? Até ano passado eu estava aí no lugarzinho de vocês também. E a gente sabe como faz diferença, como a Agatha falou, né? Como faz diferença ter pessoas que vêm e falam para a gente, né? Às vezes a gente está num momento difícil ali, a gente está pensando em desistir, a gente não sabe para que lado ir, né? A gente acha que não vai dar certo. E a gente, às vezes, precisa ouvir algumas palavras, né, de quem já passou por isso também, para que a gente consiga ter forças para ir até o final, né? E queria agradecer a vocês, na verdade, por essa oportunidade mesmo. Desejar sucesso aí para todos vocês. Se precisarem de qualquer coisa, manda mensagem para a gente, chama a gente. A gente está sempre lá disponível. Se precisar de ajuda para fazer TCC também, a gente está lá também, não tem problema. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está disponível, tá bom? Eu queria agradecer em nome de aluna, mas também em nome do Centro Acadêmico, pela participação de vocês. Obrigada mesmo, a palestra foi muito agregante, como você disse, quase 2 horas aí, não deu para falar tudo. É um assunto muito interessante, tanto para o curso de jornalismo quanto de publicidade e propaganda. Aqui eu percebi que tem alunos dos dois e tenho certeza que foi muito interessante para ambos. E agradeço mesmo, foi muito enriquecedor para a gente, vocês trazerem essa experiência, trazerem toda essa explanação. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite para participar da nossa semana acadêmica. E obrigada pelo cupom também. A gente divulga nas redes sociais do CACS ali para o pessoal que não pegou às vezes. E aí eu queria passar então a palavra para a nossa monitora dessa palestra para dar algumas informações sobre o restante da programação da tarde e da noite de encerramento da nossa semana acadêmica. Obrigada, Nina. Obrigada a vocês. Foi muito legal aí participar com vocês. Hoje, enquanto palestrante, né? Foi bem difícil no início, mas agora eu tô de boa já. Nunca tinha falado para tanta gente. Mas é bem legal ter essa visão, né? Realmente a gente estava lá atrás assistindo essas palestras e sendo influenciado muitas vezes ou não. Então, nosso objetivo aqui é que a gente tenha influenciado vocês de alguma maneira positiva também, né? Para que vocês entendam que esse é um mercado que tem crescido muito, né? E que com certeza vai agregar muito aí na vida de muita gente. Obrigada. Então, encerramos agora a nossa última palestra da Semana Acadêmica. Quero agradecer aos palestrantes por terem aceitado o convite e participarem desse evento conosco, e agradeço a todos que estão aqui presentes. Lembrando que hoje, às 13 horas, haverá nossa última oficina do evento, o qual será sobre social media, e às 19 horas teremos nosso encerramento com a exibição do documentário Saving Banks. Muito obrigada a todos e até mais. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.